Alô, amigos, alô, turma, Feliz Natal, domingo 25 de dezembro de 2022. Espero que você tenha tido uma ótima noite de Natal, na passagem de 24 para 25. Não exagerou não, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo inteiro, tudo tranquilo. Até porque o Vasco deu até motivos nesse final de ano, tá dando motivos pra gente celebrar, mas contenha-se, vai devagar, vai tranquilo, mas que você tenha tido uma ótima noite de Natal com a sua família, com os seus entes queridos, com aqueles que estão ao seu lado sempre. Celebre. O Natal é uma época que eu sei que para muita gente é época de lembrar, é época até de tristeza, mas celebre, cara. O Natal é uma celebração tão especial, tão diferente, torne-a algo representativo para a sua vida. Natal é época da gente ter alegria e não da gente ter tristeza. Aqueles que não estão mais aqui entre nós, as lembranças, as saudades e repetir aquilo que eles sempre fizeram, para que a gente possa perpetuar pais, filhos, netos, enfim, que você tenha tido um ótimo Natal. Mas chega de papo, vamos hoje para uma resenha especial para a gente falar desse Natal vascaíno, porque o Vasco está contratando e eu quero saber dos nossos analistas. Hoje a gente tem convidado, temos uma convidada muito especial, é um presente que nós estamos trazendo para vocês. A gente vai falar dos jogadores, que para muitos, não é presente não. Pô, o Pedro Raul né, galera? O Pedro Raul é um bom presente. O Léo, o ex-Pelé, é ou não é? E o My Name is Luca? E o Luca, o De Luca, o volante? É ou não é? É um jogador que merece toda essa pompa? E os que estão sendo tentados? Como é que a gente vai analisar isso? E também a venda do Andrei. Até que ponto a saída do Andrei é perder um presente? Ou seria necessária a venda dele? Eu vou dar boa tarde aos companheiros, especialmente a uma companheira que está conosco. Pode botar na tela a rapaziada toda. A querida, aqui embaixo. Todo mundo apontando para ela, por favor. Aqui embaixo. Ó, aponta aqui para ela. A menina aqui, ó. A menina aqui. É o outro lado, o Sérgio Quinto. Porra, o cara é totalmente fora de prumo. Aqui, ó. Nossa Jéssica 10, a Jéssica Dias. Que, aliás, agora falando sério, teve um ano maravilhoso. Um ano de grandes presentes. Mostrou seu enorme talento, capacidade, qualidade profissional nos canais ESPN, brilhando imensamente, muito. Teve seu casório, finalmente. O homem parou de vender pizza, agora resolveu casar com a menina, né? Porra, pelo amor de Deus, ficar enrolando a mulher durante anos. Ô, parceiro, como é que é, né, meu irmão? Porra, vamos tirar aí, né? Jéssica, prazerzaço ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você tá aí de bye, né? De repente volta, não volta, vai para algum... Vai pintar brecha, vai pintar brecha. Emerson Rocha com a sua boinazinha, tá parecendo Rui Chapéu. Só tá faltando, não vou falar o que tá faltando, não. Deixa pra lá. Jean Faísca, nosso Jean Faísca, o alemão com fome. Já comeu, Jean Faísca? Já almoçou, não, né? Comeu, não, já né? Claro, platinou o cabelo? Já, claro. Nós estamos discutindo aqui em off se esse seu cabelo é descolorido, se você está descolorindo o cabelo. É grisalho também. Já, eu acho, né? Você está chamando ele de velho, Jéssica? Grisalho? Não. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Tem gente que neva, né? Mete aquele loiro platinado. Ele não é o caso. É o grisalho já, a idade. Né? E ao seu lado está o homem do suporte. Nosso Sérgio, que a gente não acerta o sobrenome nunca. É Kind. É Kind, mas ele gosta de Kind. É o papai também. Ganhou outro presente também. Tá certo. Quero dar boa tarde a todos. Espero que todos tenham tido uma ótima noite de Natal, que vocês aproveitem muito esse domingão, lá das suas famílias. Papai do céu abençoe cada um de vocês. Bom, eu vou começar sobre os presentes, né? O André a gente vai deixar para o final, porque era um presente que a gente podia ter e não ter. Escudeiro vem aí e o bicho vai pegar. Cara, isso aí é uma boa pergunta. Pedro Raul substitui Escudeiro ou Jean Faísca está esperando ainda algum grande presente para chegar por aí? Jéssica, será que vem algum presente para o vascaíno ou não? Tá melhor do que a draga de 2021, quando nessa época do ano a gente tinha recebido Edmar, Matheus Barbosa, né? Galera, os dinossauro, Ranissauro, o ídolo do Emerson Rocha. Jean Faísca, você que é a figura mais séria aqui dessa mesa.
mais séria. A Jéssica é séria também, mas não tanto quanto você. Você chega assim enjoado de tão sério que você é. É ruim. Chato. E aí, tá esperando. É chato, você é meio chato também, né? Ganhou o meu posto. Ô, Faísca, sem fome, me diga. E aí, tá animadinho com os presentes vascaínos? Ou vai ter gente aqui embaixo escrevendo assim: pô, o Vasco nessa situação e vocês fazendo piada, brincadeira. Ô, irmão, tira o jeans, cara. Pô, bota aquele shortão lá, com aquela bermudinha. Eu achei que ele fosse cantar aquele pagode, sabe? Qual? Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Olha, se transformando. No rádio, nossa. Pagodeiro. Rapaz. Eu, como sou completamente a favor e favorável, tá tudo bem. Já Faísca, manda aí. Presentes de Natal. Você está feliz com os presentes do Vasco? Melhores do que do ano passado? Ou ainda é infeliz, pessimista, não gosta, tá ruim? Brax tartaruga? E aí, Jean Faísca? Já espetou a sua rabanada, Jean Faísca? Olha, Flávio Dias, primeiro aí agradecer toda a galera que está na audiência no canal Atenção Vascaínos. Um prazer estar aqui dividindo a tela novamente com essa estrela do canal Atenção Vascaína. É verdade, é uma estrela. Do canal Para o Mundo. Para o Mundo. Sérgio também, parceiro, Emerson, Flávio, enfim, todo mundo. Olha só, Flávio. O Sérgio não é estrela, não. O Sérgio é um cometa. É cometa, não é estrela, não. Estrela é a gente. Eu sou um meteorinho, É um pequenininho, é uma pedrinha, é uma fagulha. Vem com essa bola toda também, não. Vamos baixar a bola logo desses caras. Fala, Jean. Não, assim, Flávio, eu não tenho como não ficar, não sei se empolgado é a palavra, mas esperançoso pelo nível das contratações do Vasco. Aquilo que o Vasco aí tá buscando no mercado, aqueles que o Vasco já apresentou. Pô, a gente tirou um titular de São Paulo e às vezes, assim, eu fico até... não sei qual é o termo utilizar aqui, as pessoas, a vontade que elas têm para criticar, e isso vai... Eu vou usar um exemplo aqui, o Léo Pelé. A torcida de São Paulo comemorando, o Léo Pelé, obrigado Vasco, graças a Deus. Aí a torcida do Vasco, já olha aí, o torcedor do São Paulo diz que não presta, tem que mandar embora. Aí eu dou uma olhada, ano passado São Paulo só jogou menos que o rival, finalista do Campeonato Paulista, finalista da Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil. E de todo o elenco de São Paulo, o cara que mais jogou foi o Léo Pelé. Aí ele foi titular com o Diniz, foi titular com o Crespo, que deu o último título de São Paulo dos últimos 10 anos, e foi titular com o Rogério Ceni. E sai a notícia que o Rogério Ceni não queria a negociação do Léo Pelé. Mas daí o cara que não assiste um treino, um cara que nunca viu o Léo Pelé jogar, já sabe que o Léo Pelé é ruim. Sabe, isso me deixa assim até espantado, como as pessoas querem atacar, querem partir para cima e dizer que não presta. Enfim, Flávio, eu fiz um Faísca Taon esses dias falando que o Brax, Abel Braga e a empresa americana tinham um plano. E quando começa a buscar esses jogadores aí que se encaixam no modelo do Barbieri, eu não tenho dúvida. Hoje o Vasco tem um plano. Eu acho que a gente tem que analisar de uma maneira, agora falando sério, é claro que o Léo Pelé não é o maior zagueiro do futebol brasileiro. Não. O Lucas Piton não é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Mas você vê, e eu estava analisando isso, Jéssica, os jogadores que os outros clubes estão contratando, gente, não tem muita coisa diferente, não. O futebol brasileiro vive um momento difícil, vive um momento complicado. Vide a seleção brasileira, que mais uma vez vai para uma Copa do Mundo e não consegue passar de quartas de final. A gente, por exemplo, o Vasco atrás de um lateral direito e de um lateral esquerdo, que a seleção não tem. Se a gente for pensar assim, é difícil, não é tão fácil você, não, eu vou lá no mercado, vou contratar. Porque, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, são referências, claro que são. Eles precisam contratar um lateral direito, o Flamengo foi lá e contratou o Varela, o lateral direito da seleção do Uruguai. É diferente, é capaz de ir lá no Sevilha e pegar o Montiel, lateral do Sevilha e da seleção argentina. Aí você tendo poder financeiro. Agora, para quem não tem, teve o Fluminense, que tem o Samuel Xavier, que eu acho um ótimo lateral, contratou o Guga, foi reserva o ano inteiro no Atlético Mineiro. Então você tem que entender que a disponibilidade no mercado também não é tão grande assim para você sair catando. Aí vale a questão do scout, que as pessoas brincam muito, até sacaneiam de uma maneira errada. Mas os scouts... Gente, scout hoje é peça fundamental
no arranjo do futebol, para você minimizar erro, para você escolher bem, você analisar os caras. Você vê, o Vasco está atrás de um jogador do Nacional de Montevidéu, o Franco Fagundes, que o empresário me disse, o Vasco veio aqui em maio com um scout e veio aqui em outubro com outro scout. Quer dizer, os caras foram lá ver o jogador. É alguém que pega um avião, é o famoso olheiro da época, só mudou de nome. Antigamente era o olheiro, o cara quer ver o jogador e analisar o jogador. Enfim, essa questão de disponibilidade, não estou justificando, mas é para todo mundo. Tá difícil para todo mundo reforçar com grande qualidade. Não é isso, Jéssica? Tudo bem, minha querida? Como é que tá a vida de casada, meu amor? Fala pra nós. Tá tudo bem? Luquinha tá pedindo pra você fazer muito rango, ou ele cozinha pra você? Quem é que lava a casa? Quem é que faz? Enfim, como é que é aí a divisão aí dos afazeres? Fala aí. Vou contar, Flávio Dias. Primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Estava morrendo de saudades, é verdade, não estou fazendo média. Vocês sabem que vocês têm um espaço especial aqui no meu coração. Vocês, toda a audiência do canal Atenção Vascaínos, que sempre me acolheu, me recebeu com muito carinho, me cumprimenta até hoje, fala comigo, manda mensagem na DM com relação ao canal. E eu sou muito grata por todo esse carinho. Eu queria desejar um Feliz Natal para todos vocês, né? Que tenham tido já uma noite de Natal muito especial. Mas hoje ainda é dia 25, então hoje ainda se tem a oportunidade, né, de aproveitar essa data tão especial. Aproveitem com as suas famílias, com muito amor, com muito companheirismo, entendendo o verdadeiro sentido do Natal, que não é presente, não é Papai Noel e etc, né? É uma coisa muito maior que nos une, é um amor gigantesco, é um exemplo gigantesco de alguém que viveu nessa terra. Então, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. E aí, um beijo para todos vocês, para as famílias, enfim, para as filhotas, para os filhotes, que tenha sido uma noite muito especial. Flávio, com relação a essa situação das contratações, né, principalmente no sentido de laterais, né, é uma posição que o Brasil sofre há muito tempo. Você acabou de falar aí que o rival, o Fluminense, contratou o Guga e contratou o Jorge essa semana. Né, assim, um jogador que a gente entende que é super limitado. E aí a gente coloca na balança, tudo bem, o Léo vem como zagueiro, mas é um cara que pode fazer uma segunda posição. Eu não vejo o Léo também como uma contratação ruim de forma alguma. É um cara que dá opção para o treinador. O Barbieri, ele gosta muito de usar laterais, assim, e ele mexe, em vezes, assim, fazendo composições, botando lateral para jogar pelo meio. Pô, ele conseguiu colocar René na época do Flamengo e Rodinei para jogar. Então, assim, a gente tem que parar também para entender que é um início de um trabalho e que o treinador está fazendo parte disso, gente. As contratações já mudaram de nível e, assim, quem não reconhece isso eu não vou falar louco da cabeça, que é a música também do Fluminense, mas, assim, já não consegue mais cogitar as coisas, não consegue parar para pensar e deixa a passionalidade do torcedor realmente muito aflorada. As contratações já mudaram de nível, a vinda do Pedro Raul já é um sinal muito bom, a possibilidade de outros jogadores, pontas, que sabem jogar, que são habilidosos, que conseguem resolver jogo, conseguem dar opções ao treinador. Então, o mercado brasileiro, ele realmente, né, parece que é um pequeno latifúndio. Giram as pessoas, algumas peças, e outras, quem não consegue muita oportunidade, dá aquela evasão. E aí, o brasileiro, os times brasileiros, né, eles se veem obrigados, assim, no mercado sul-americano, por que não? E no outro mercado. E o que está ao alcance do Vasco nesse momento? Certo? A gente tem que parar para entender também. Estamos num momento de reconstrução, estamos num momento de reorganização. O que está aqui no nível do Vasco para alcançar? Onde o braço estica e alcança? Pô, vamos no futebol sul-americano, vamos nos caras que estão se destacando por lá. Então, assim, esse presente de Natal, né, que a gente que criou esse monstro, tá? Vamos assumir aí que nós criamos esse monstro. Sim. Esse presente de Natal, essa grande expectativa, é bom que nem se crie muito, porque quando se criam grandes expectativas, elas não são supridas, aí vira uma grande decepção, já acaba com o teu ano. Então, querido torcedor, aguarde, espere. Não são uma ou duas contratações. O Vasco vai precisar de um elenco inteiro, time principal e time reserva, gente. Então, assim, pode ter um mais ou menos no meio. Vai acontecer a composição de elenco. Vai vir um cara para ficar no banco. Mas, assim, paciência. É entender que não é jamais a mesma coisa do ano passado. Não é. Vide pelo nosso diretor de futebol, certo? Que não é mais o Carlos Brasil, que voltou para a base certíssimo. É isso. Então, assim, é um cara que inteligente de relações,
Não é lentidão, é que a pressa também. Se saísse contratando um monte de bodega por aí, também iam falar que está apressado demais, está afobado demais, não sabe o que está fazendo. Então é aquilo, né? A gente lida com as oscilações assim, né, do torcedor, do que ele quer, do que ele não quer, do que ele vai, do que ele não vai. Então, o De Luca, para mim, assim, daria para ter vindo esse ano na Série B. Para mim. Assim, não é aquele cara. Pá, Eu acho que o De Luca é oportunidade de negócio, Jéssica. Eu acho que é uma sim, oportunidade. O cara estava sem é. contrato, todo mundo queria, porque o Inter queria, o Mano gosta muito dele. Vamos lá, vamos buscar o cara. Eu acho que é por isso. Tanto é que ele foi apresentado de uma maneira assim até legal. Eu até pensei que ele não fosse nem ser apresentado. Mas ele foi apresentado. Aí você vê a diferença. A apresentação do Pedro Raul tinham 100 jornalistas, você estava lá. Na apresentação do De Luca tinha os 3 guerreiros que vão sempre lá. Entre eles, papai aqui estava lá. Entendeu? Então é isso. A gente sabe também do tamanho dos caras. Agora, o que eu acho muito legal, que é uma discussão que a gente tem que E ter. outra, Flávio, só um ponto, assim. Diga, cara. Esses jogadores jovens que estão vindo, esses caras que são mais novos, assim, que por mais que já tenha uma rodagem, por exemplo, o Léo, ele já tem uma rodagem, mas é um cara novo, né? Ele tem pontos a serem melhorados. Por exemplo, ele consegue muito fazer inversão de jogo. Já vi as pessoas falando certo de alguns pontos assim que ele não consegue. Cara, dá para melhorar, sabe? É uma coisa assim do ser humano de taxar de ruim, que, pô, às vezes alguns fundamentos, se o cara é ruim, ele é ruim, certo? Não é o caso dele, não acho. Mas alguns fundamentos, treinador ajuda, treinamento dá uma melhorada, resolve, se aprende, gente. Ninguém nasce burro, morre burro querendo, não. Assim, então, assim, é oportunidade. Às vezes bota uma pressão muito grande também que, sabe, acaba atrapalhando. Então vamos esperar, né? Os caras o elenco é jovem, o elenco tem uma, pelo que a gente está vendo, né? Pelo que a gente está vendo, o elenco está sendo formado para como se diz, não tem ninguém maior um do que o outro. Vamos lá, todo mundo junto aqui com o treinador. E é diferente daquele time de Operários, completamente diferente. Então é paciência, sabe? Dá uma segurada também. Eu acho que, e é esse assunto que eu quero colocar aqui, porque a gente, me parece, tá vendo uma responsabilidade maior para quem hoje no futebol, é uma opinião minha, passou a ter uma importância ainda maior do que tinha, sempre teve. O treinador de futebol. Exatamente por essa escassez de jogadores grandes no mercado, de contratações pujantes, você contrata jogadores e forma elencos e bota no treinador, e me parece que o Vasco está botando muito na conta do Barbieri a certeza de que ele vai dar jeito a essas peças. Porque da mesma forma que ele fez no Bragantino, e teve muita gente que não entendeu, eu entendi plenamente, e não tenho medo de dizer isso, quando ele diz que o futebol do Bragantino era um futebol agradável de se ver, mas está comparando o Bragantino com o Vasco? Sim, para mim é claro isso. O futebol do Bragantino hoje é mais agradável do que o futebol do Vasco, que para mim é algo parecido com o futebol. Então, a partir do momento em que você contrata jogadores como o De Luca, por que não confiar que o Barbieri vai potencializar esse cara, né? O Emerson, eu acho que essa questão também é legal da gente discutir. O papel do Barbieri nessa formação, o papel do Abel nessa formação. A gente vê muitos meninos na base lá e o Abel, ele, jeito paizão, aquela coisa experiente, quanto de papo. Imagina, eu fico imaginando a cena, o Abel sentado no piano, que ele gosta de tocar um piano, uma tacinha de vinho em cima do piano e os moleques tudo sentados em volta. Tio Abel, toca um pagode aí, porra. Ele falou, não dá, filho, no piano não tem como tirar. Mas vai ter resenha, vai ter papo. Porque é aquele tiozão legal que vai sentar, vai discutir, vai contar história, vai dizer, filho, pô, faz isso aqui. Então eu acho que tem que confiar também no trabalho da comissão técnica, que há muitos anos o Vasco não tem o tempo que está tendo para formar. Há quanto tempo o Vasco não forma uma comissão técnica e começa um trabalho na temporada anterior para uma temporada vindoura? O Vasco, pela primeira vez, consegue trabalhar do dia 12 agora para iniciar o campeonato no dia 14. Eu queria que você falasse desse momento do Vasco aí, desses nomes que estão pintando, e principalmente desse trabalho do Barbieri e do Abel. Emerson Rocha, você tá bem? Cadê o taco aí do Rui Chapéu? Eu tive que perguntar. Olha, Fala aí. olha, só pontinha, só pontinha.
Parece Feliz até o Natal, Martínez, Flávio o Dias. Feliz goleiro lá da Natal, Jean Argentina. Faísca. Feliz Natal, Sérgio Quinde. Feliz Natal, Jéssica Dias. A casadinha do ano. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo. Será que tá de volta, Jéssica Dias? Será que é um presente de Natal? Jéssica Dias Escudeiro aqui no canal Atenção Vascaínos? Quem sabe, né? Ô, Flávio, eu vou falar caro sobre o... agora. Ficou caro. Agora. Agora o O passe passe tá ficou caro. caro. O passe tá caro. Agora, uma coisa que é legal a gente bater um papo sobre essa questão da base, porque eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Porque, por exemplo, aquela frase, a frase que todo mundo ficou colocando como chacota do Abel, o tal do foi lindo, se você pegar o contexto daquela frase, o que ele quis dizer com aquilo? Que aquele time, naquele jogo contra o Flamengo, era um time de jogadores da base do Vasco. Ele tinha colocado para jogar pela primeira vez o Juninho. O Juninho jogou pela primeira vez como profissional do Vasco com o Abel. Caio Tenório na lateral direita, Ulisses na zaga, o próprio Gabriel Peck foi lançado pelo Abel. Outros jogadores começaram praticamente no profissional com o próprio Abel. Ele deu oportunidade para muita gente por ali, capitaneada por Marcos Júnior no meio-campo, o Ribamar lá na frente, tinha mais um outro jogador que eu não lembro qual era, mas assim, eram jogadores, o Jordi no gol. Então eram jogadores um pouco mais rodados naquele jogo contra o Flamengo, que a gente perdeu por 1-0. Inclusive, a gente saiu na frente, o juiz anulou aquele gol. Até hoje, para mim, não foi impedimento do Ribamar, mas enfim, a gente perdeu aquele jogo e depois o Abel fala que foi lindo por ele ter dado oportunidade para vários jogadores da base e eles puderam, por exemplo, ter a oportunidade de jogar pelo Vasco, por isso que ele usou aquela frase e as pessoas utilizaram como chacota. O Abel gosta de trabalhar com jovens, gosta de lançar jogadores, foi assim também no Internacional, no Fluminense. Eu estou muito esperançoso para o Vasco no ano que vem por conta dessa questão da base. Não pela base ser o que foi nos últimos anos, protagonista. Pelo contrário, se você tem um time competitivo, e eu sempre bato na tecla aqui, se você tem referências no time de cima, os moleques sobem com mais tranquilidade, com menos peso. E aí, por exemplo, alguns jogadores podem render ainda mais. O próprio Gabriel Peck, Figueiredo, Eguinaldo, Marlon Gomes, e tá surgindo também alguns ali, Rodrigo meio-campo, que é a cara do Sérgio Quinte, também tá ali já no elenco profissional, o Paulinho, lateral direito, também pode jogar. Então, assim, tem outros jogadores da base que podem começar a ganhar oportunidades com menos responsabilidade. E isso pode sim gerar outros jogadores, como por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão do Andrei Santos, que foi vendido por milhões de euros. Os outros jogadores por trás podem ser até menos tecnicamente, mas com o Vasco mais consolidado, com o Vasco vencedor, esses meninos podem sair até com preços maiores. Então a minha expectativa para 2023 é essa molecada da base conseguir render tecnicamente e até financeiramente para o Vasco, Flávio. Agora, uma coisa, gente, que me parece clara, e eu quero perguntar isso para vocês todos, vou perguntar ao Sérgio também. Eu estava fazendo uma análise das contratações do futebol brasileiro, tirando o Paulinho, que é uma dúvida no Atlético Mineiro, eu não vi ninguém contratar um jogador como o Pedro Raul. Em termos de efetividade, não há nenhum clube no Brasil que tenha contratado um jogador, porque o Keno, por exemplo, que foi para o Fluminense, é um ótimo jogador, mas foi uma dúvida em 2021. Em 2022, perdão. Em 2021 ele jogou muito. O Guga é um reserva. Quem mais contratou aí? Vai me lembrando aí, rapaziada. O Grêmio contratou o Reinaldo, lateral esquerdo. Né? Que, porra, tudo bem, vai, mas não é efetivo, é um jogador de destaque. O Pedro Raul foi destaque em 2022. Foi vice-artilheiro. E aí você vê o Vasco contratando o Pedro Raul como destaque. O Vasco fazendo propostas de contratações de 2, 3, 4, 5. Eu perdi até o hábito de falar isso. A gente perde o hábito, porque a gente nunca viu o Vasco fazendo isso. Alguma dúvida para vocês de que mudou o molho da carne? Que o molho da carne está diferente? Que a carne hoje não está seca, né? Tem alguma coisa acontecendo já de diferente? A gente vê matérias do final do ano dos funcionários com todo mundo em dia, recebendo aumento do cartão lá no Sodexo, né? Eu acho que não tem discussão, né, gente? Mudou, é o que disse a Jéssica, né, galera? Pô, não dá pra gente ficar nesse negócio, não, eu sou contra, eu vou ser contra pro resto da vida. Pô, cara, sério? Mudou. A 777, e ninguém aqui defende, gostaria muito de entrevistar lá o Josh, a galera toda, tá fazendo o que prometeu. Ainda engatinhando, cometendo erros, errando porque para os caras também é novo, né? Hein, Sérgio? Pelo menos, hein, galera? Queria que vocês comentassem isso. Me parece claro de que aquilo que foi, pelo menos, prometido, ainda não com o tamanho, mas que está começando a pavimentar a estrada. Não tá não, Sérgio?
Com certeza, Flávio, com certeza. Primeiramente, boa tarde. Que todos tenham tido um Natal maravilhoso com seus familiares, Flávio, Emerson, Jean, querida Jéssica e nossos, né, assinantes aí do canal. É isso, Flávio, é isso. Realmente, a questão é que, assim, o Vascaíno tem essa ansiedade. Ah, porque foi dito que o Vasco isso, que o Vasco aquilo, que a SAF ia fazer, ia acontecer. E, mas, como você acabou de falar, o Vasco está fazendo e tem que, como aquela frase que o pessoal não gosta do processo. Não adianta querer atropelar as coisas, como a Jéssica bem disse. A gente já viu anos anteriores aí que o Vasco já tentou reformular o elenco, aquele voo de galinha, de fazer um elenco e depois de desmanchar porque não veio qualidade, contratar um monte de jogador a esmo aí e apresentar pacotão e daí render o quê? Um, dois? Tem que ter paciência, realmente, tirando o Paulinho, como você disse, agora também teve agora só o Cristaldo agora, do que foi pro Grêmio, que veio com um pouquinho mais de pompa, mas também é um jogador que tá vindo de fora, que a gente tem que ter aquele período de adaptação, não teve nenhuma grande contratação, e o Vasco, bem ou mal, trouxe o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo a gente não vê uma coisa dessa? Eu acho que o último grande artilheiro que o Vasco trouxe nessas condições parecidas, inclusive do próprio Goiás, acho que foi o Alex Dias, sido artilheiro e veio para jogar em 2005. Olha só como é que. E se bobear, o Vasco está devendo Alex Dias até hoje, pela forma que o Vasco contratava. Não duvido. Então, assim, a gente tem que entender que o jogador, como também foi dito, os jogadores está sendo formado de um elenco como um todo. Não vão vir jogadores. A gente não vai jogar com 22 titulares, então é necessário um Deluca da vida. A questão é o critério. Como está sendo contratado e por que está sendo contratado, como o Paulo Brax disse que iria ser explicado. Realmente, o Deluca poderia ter vindo em algum outro momento, a torcida vai reclamar porque acha que só vai vir jogador craque, mas tem que ter o carregador de piano ali para poder fazer uma, né, substituir alguém que não possa jogar, para poder, não vão vir 11 Pedro Raul, e aí é deixar de ser um time de futebol para ser um desfile do Fashion Week, não tem como, tem que ser aos pouquinhos. E realmente, assim, o que eu tenho para falar é isso, cara, que o Vasco tá trabalhando, o pessoal tá ansioso porque é normal, o Vasco ainda não tá acostumado com essa emoção, né, de ver nomes, quem pode vir, quantos milhões. Eu tô conseguindo. Olha só, eu tô vendo pela primeira vez na minha vida, o Vasco reclama tanto de tudo que o pessoal tá reclamando que gastaram muito na contratação do Léo Pelé. Gente, até meses atrás a gente não conseguia Sérgio, contratar ninguém por nada. Esse pensamento. Pô, não existe. Vamos lá, nós mortais, a gente que não é rico, quem de nós nunca recebeu um dinheiro grande na conta? Chegou um negócio lá, alguém depositou um dinheiro. Cara, eu pelo menos fico assim, não vou gastar esse dinheiro, tá tão bonita a conta, né, cara? Aí fala assim, eu preciso comprar ali um frango agora. Eu falo, não, peraí, frango nesse valor não vou comprar não. Você, cara, você moe todo o teu dinheiro pra não gastar ele todo, cara. É um desespero, porque você tirava um print da conta. Olha, Deus me livre, quem me dera. Não, mas é uma coisa assim. Então o torcedor do Vasco, ele tá acostumado com isso. Então ele pensa assim, peraí, cara, 16 milhões no Léo Pelé? Porra, cara, hoje qualquer jogador custa isso, gente. Eu vi uma notícia, o Vasco estava atrás do Natan, lateral direito, que foi do São Paulo da base, que foi pro Curitiba. 1 milhão de euros, cara. 1 milhão de euros pelo Natan. Que se passar na Rio Branco, aqui no Rio, ninguém sabe quem é, cara. Ninguém sabe quem é. Moleque vale 5 milhões de reais. Vale 11 milhões menos do que o Léo Pelé, que foi comprado por 16 a pagar perdendo de vista. Então eu acho que tem um pouco disso também, né? Essa falta de costume. Agora, se não é satisfatório ver isso, né, gente? Pô, há quanto tempo que a gente não vê o Vasco nesse movimento de mercado? Lá na ESPN, todo dia eu tava vendo lá um bloco inteiro falando de Vasco, cara. O Vasco virou notícia, porque o Vasco tá investindo, Agora o Vasco tá querendo, né? o Vasco... Né? É isso, cara. Eu acho que isso é um presente. Não há dúvida. Por mais que tenha gente que... Não, porque não sei o quê. Gente, é melhor o quê? É contratar o Matheus Barbosa? Né, Jean? Tem que pensar, Claro. Tem que pensar assim, cara. A coisa tá mudada, gente. Não tem como não mudar. Né? A gente tá dentro de um viés diferente. Agora, vocês acham, por exemplo, que o Léo Pelé foi caro? Você acha, Jean, que o Léo Pelé foi muito caro, 16 milhões? Eu acho que foi justo. É que o Pedro Raul foi barato. E as pessoas pegam como parâmetro a venda do Pedro Raul. O Pedro Raul foi barato.
Inclusive, porque assim, ó, eu tenho uma frase que eu ouço muito de amigos meus que trabalham no futebol, treinador, empresário, enfim, o gol custa caro. E o Vasco conseguiu achar o gol de uma forma barata, que é a questão do Pedro Raul. Então, essa do Léo Pelé, o valor do Léo Pelé, o valor das outras contratações que o Vasco for fazer, eu acho que é dentro disso aí mesmo. Não tem como você conseguir algo de uma quantia muito menor que isso aí. Não vejo essa possibilidade, não. Eu acho que o Vasco pegando titulares de outra equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, equipes que chegam nas competições, volta a falar, São Paulo foi semifinalista da Sul-Americana, finalista do Campeonato Paulista, sabe? Copa do Brasil, ficou entre os 4. Então você vai lá, busca um titular dessa equipe, é óbvio que vai ter que ter um valor bacana para ser pago aí. Isso aí não me deixa assustado, não. E foi para isso que veio o aporte, foi para isso que houve a venda do Andrei, que a gente acabou de falar aí, é um dinheiro que vai ser novamente aí negociado, entra no giro da Vasco SAF, porque é muita confusão, assim, é muita gente torcendo contra. Ah, mas dinheiro da empresa americana não entrou nenhum ainda, porque é tudo dinheiro do Andrei agora. Ô, gente, para com isso aí, o dinheiro do Andrei vai entrar no CNPJ da Vasco SAF, que continua rolando ali no meio e vai ser investido, entendeu? Então eu vejo que esse é o caminho. Não tem como achar que vai fazer time barato, porque não vai, não. Aliás, Flávio, essa é uma bela discussão, hein, Jéssica? Essa situação do só um Andrei. ponto acerca Que eu acho. do Pedro Raul, Fala. antes da gente entrar no assunto do Andrei, que eu acho Você acha ele importante, assim, bonitinho, pensar. Jéssica? Acha o Pedro Raul bonito mesmo? Porque eu vou te falar uma coisa. A minha mulher, eu perguntei à minha mulher, fiz essa questão de perguntar: você acha o Pedro Raul bonito? Ela falou assim: não, cara, ele não é mais. Assim, é legal, mas não é o. Enfim, gosto, né? Você Você acha o Pedro cometeu Raul? essa O Emerson acha ele atrocidade, lindo. Flávio Dino? Claro. Eu nem mostrei A pra minha minha filha. esposa. Tá maluco? Eu vou mostrar, tá A louco? minha Não fiz isso, filha, a minha não. filha falou, não, é um gato. Não, Tudo bem. inclusive vai diminuir muito o público Tá em São maluco. Januário, porque os homens agora estão inseguros de irem a São Januário. Não vai a São Januário, porque, pô, mulherada, eu quero Ainda ir a mais jogo. acompanhado. Olha só, É. vai ter um monte de mulher agora querendo ir a jogo em São Januário. Eu quero ver jogo, eu quero ir lá a São Januário ver jogo, maridão, vamos lá. Né? Mas, Olha responde só, aí. agora eu sou uma senhora casada, tá? Eu acabei não falando sobre as atividades do meu marido aqui na casa. Eu cozinho, tá, Flávio Dias? Só eu cozinho aqui em casa, meu marido Que não sabe bom! cozinhar, mas Mas eu não qual é lavo a sua nenhuma louça. especialidade? Especialidade na cozinha. É o quê? Qual é Comida do dia a a sua dia. especialidade? É Feijão, o arroz? funcional, é aquilo ali, feijão, arroz, uma Água carne, como a fervendo, gente sabe. gelo. Não, esquece, Tudo eu sei isso, né? fazer. Mas eu não lavo uma louça, tá, por aqui. Uma louça eu não lavo. O Pedro Raul é um cara bonito, sim. É, a gente não tem como negar, né, gente? Um cara. Vocês lembram? A gente fez uma live quando se cogitou o Pedro Raul antes. Aí eu disse que ele tinha pernas longas. Aí vocês falaram, pô, você tá de olho nas pernas do Pedro Raul e tal. É aquela coisa, né? Um homem que não passa batido, certo? Mas assim, o que eu acho importante a gente falar acerca do Pedro Raul é que ele é um jogador com objetivos pessoais ainda para a carreira dele. Ele não é mais aquele cara que só está tentando ganhar dinheiro no futebol. O cara estava na pré-lista da seleção brasileira. Há 2, 3 meses atrás, o Rogério Ceni quis o Pedro Raul, chamou ele para sentar e ele falou que não queria ser reserva do Caleri. Ele tem objetivos pessoais muito bem traçados e limitados. E é um cara que, ao que parece, é um cara sério. Como o próprio Léo, que não gosta mais de ser chamado de Pelé, eu acho que a gente até tem que fazer esse exercício de parar de fazer a comparação. Porque o cara não gosta, porra, é Léo, acabou. Então, assim, são caras sérios e com objetivos pessoais. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê que o Vasco, nos últimos tempos, contrataram caras que a gente já olhava e falava, cara, esse daí vem só para fazer a Série B, ganhar o dinheirinho dele, o Farpelete lá, e assim, o que o Vasco podia pagar, que era pouco, beleza, vai embora. Então, essa questão dele se esforçar, ele falou, porra, agora eu quero ser artilheiro, eu penso em seleção brasileira, ele tirou o passe lá, o visto para poder jogar na Inglaterra, ele quer jogar no futebol inglês. Então, é um cara que ainda dá, sabe, para a gente ver ele passando no Vasco. Ele vai passar no Vasco. Se ele fizer uma boa temporada, não adianta também se apegar muito, porque não é o objetivo do Pedro Raul. Então, isso importa pra caramba, porque ele vai fazer um esforço extra. Ele vai fazer além do que o treinador pedir. Ele vai fazer além do que o Vasco precisar, porque ele entende que ele está no momento da carreira dele, que ele pode ter esse salto, essa esticada. E isso é importante demais, cara. Assim, as pessoas têm que parar para entender que
o futebol, ele é feito disso, né? Do cara também querer muito, do cara também, certo? O Nenê, por exemplo, tem 4 meses de contrato. O que mais o Nenê tem para fazer na vida dele, na carreira dele? E ele ainda quer muito, né? Assim, ele ainda se esforça. Mas a gente sabe que para ele vai ser aquilo ali, ele vai pendurar as chuteiras, acabou. É muito diferente. Então, assim, os objetivos pessoais do cara falar, porra, não, mas esse ainda é meu ano. Se o final de 2022 foi bom para mim, eu fui o vice-artilheiro, ano que vem eu quero ser o artilheiro. Ano que vem eu quero estar com possibilidade de seleção. Ano que vem eu quero... Entende? Isso daí, cara, dá um gás extra. Dá um gás extra, não para ele, para todo o elenco, para o treinador de querer ver também o cara, né, Mas, assim, Jéssica, alcançar uma coisa maior. Mas tem uma coisa importante que você está dizendo. Mas isso tudo também, na minha ótica, pela transformação do Vasco. Porque eu acho hoje que a partir do momento que você liga... oportunidade dele é de usar isso. esse trampolim para a carreira dele. Que talvez, no ano passado, ele não fizesse. Porque quando o Vasco quase trouxe o Pedro Raul em fevereiro, que houve uma possibilidade, era muito mais porque, pô, cara, tô de saco cheio aqui do Japão, arruma um clube aí pra mim. E aí pintou a possibilidade dele ir pro Vasco. O Vasco não tinha grana, ele foi pro Goiás. E aí, por competência dele, ele fez um grande ano. Agora, você fala algo que é um gancho até pro que eu ia falar, o Pedro Raul oportunizar no Vasco algo que para ele seria maravilhoso, ele ir para a seleção brasileira, ele tem todo o direito. Da mesma forma, é o Andrei renovar com o Vasco, porque eu vejo as pessoas criticarem a venda do Andrei, e é claro, a gente pode discutir preço, mas, gente, o Vasco se viu refém do modelo antigo na situação do Andrei. Para mim foi claro isso, muito claro, cara. Porque o que acontece? Havia um gap de renovação no meio do ano. O Vasco Associação procurou o Andrei. O que o Andrei falou? Não, peraí, cara, depois a gente conversa sobre isso. Ele tá com um contrato até o meio do ano que vem. Qualquer coisa, eu assino um pré-contrato e vou embora, porque é muito legal essa coisa de eu amo o clube, eu gosto do clube, mas farinha pouca, meu pirão primeiro. Ainda mais você tendo um empresário que é um tubarão do mercado, que é o Bertolucci. O Bertolucci podia dizer, ó, tô andando pro Vasco. Mas aí, você sente um mínimo de organização e alguém chegou pro Bertolucci e pro André e falou assim, faz o seguinte, eu sei que se vocês quiserem, vocês vão embora e deixam a gente com a mão na frente e outra atrás. Mas agora, vamos dar um contrato legal para vocês, vamos melhorar essa multa, dá um dinheiro pro Vasco também. Eu sei que vocês estão vendidos. Ou vocês têm alguma dúvida de que o Andrei, já quando renovou em setembro, ele já estava vendido para alguém? Para mim não há dúvida. Ele está vendido desde setembro, cara. Já está encaminhado para alguém. Tinha Newcastle, tinha Barcelona, teve o Chelsea, um monte de gente. Agora, o que aconteceu foi a valorização dele e a segurança que ele teve de poder assinar um contrato sabendo que vai ajudar o Vasco. Foi sujeito homem pra caramba o moleque. Agora, tudo isso, Jean, Jéssica, Sérgio e Emerson, porque, na minha opinião, o Vasco já tá botando a cabeça para fora. As pessoas já estão começando a acreditar um pouco mais no Vasco, do projeto do Vasco, né? Porque o Pedro Raul não escolhe o Vasco tendo tido mais de 20 propostas porque o Vasco é legal, bonito e é no Rio de Janeiro. Não é não, Jean? É porque tem alguma coisa. Claro. Tem alguma coisa acontecendo, claro. Tem algum projeto legal aí, né? Claro, e ele deixa claro que na conversa que ele teve com o Brax, e quando o Brax aciona ele, ele fala, teremos um time competitivo, e é bem isso que você falou, Flávio. No ano passado, Flávio, nós não teríamos a mínima possibilidade de nada, nós não íamos fazer contato por ninguém. Flávio, a gente ficava se apegando a cada coisa. O cara fez 5 gols pelo Ipiranga de Erechim, vai lá e traz o cara aqui. O cara fez 8 gols no Campeonato Catarinense pelo Marcílio Dias. Vai lá e traz o cara pra cá. A gente se apegava a qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa a gente tava se apegando. Não tinha a história do scout para ver, observar esse jogador, não. Era pegar o jogador, acender uma vela e rezar. Deus queira que esse aqui consiga fazer um golzinho. Deus queira que... Sabe, era muito difícil, cara. A situação do Vasco era muito difícil. E assim, Flávio, eu só espero que assim... o mercado tem que olhar o Vasco de outra maneira, o jornalismo tem que olhar o Vasco de outra maneira. Na boa, fazer matéria que o Vasco vai terminar o ano com o salário em dia e com o 10º em dia, cara, é um negócio assim que eu fico até assustado, sabe? Tem que fazer matéria que vai terminar com o ano em dia. Tudo bem que o Vasco atrasou o salário aí anos e anos, mas só o Vasco atrasou o salário, cara.
Quantas equipes atrasaram o salário no seu... O Cruzeiro mesmo não pagava mais nada. O Cruzeiro... O e São tem Paulo? notícia agora que o Cruzeiro... São Paulo, O Léo Pelé entendeu? tá vindo pro São Paulo que ficou 5 meses sem receber salário, São pô. Paulo. Fluminense. Sim, então... aí o Vasco tem matéria. Sabe, isso me deixa até meio irritado, assim. Parece que tem gente que quer, sabe, plantar um negocinho ali. A discórdia. Pô, cara, deixa o Vasco em paz. Pagou, que bom, vai precisar fazer matéria. Muita gente pode encarar esse tipo de matéria que, tá enaltecendo o Vasco. Eu me desculpe, eu sempre tenho um pé atrás. Eu já acho que tem um negocinho atrás disso aí, mas tudo bem. Então, assim, e o Andrei, Flávio, essa semana, quando saiu a notícia da venda do Andrei, a torcida do Vasco, ela ficou empolvorosa nas redes sociais, porque todo mundo queria saber o valor. Foi 10, foi 20, foi 30, foi 40, é parcelado, é no cartão, é no Pix. É um negócio assustador, assim. Todo mundo querendo correr atrás para saber como é que foi. Agora, o mais importante é isso que você falou, Flávio. O Andrei, seu staff, sua família, ter deixado alguma coisa com o Vasco. Porque ele poderia muito bem ter voado e não ter deixado absolutamente nada com o Vasco. Eu Como encaro outros já a venda fizeram. do Andrei... E assim, o culpado de não ter entrado mais grana na venda do Andrei, se é que alguém queria mais, não é a SAF, é a associação que não deu conta de lá atrás, fazer um baita contrato com o Andrei, se proteger com o Andrei. Tu não bota a culpa na SAF, a culpa é do Vasco Associação. Flávio, quando eu estava em São Januário aí com meu filho agora no jogo contra a Tombense, eu almocei com o Léo, que é um torcedor do Vasco, e eu almocei com um senhor que trabalhava no Vasco, e ele me falou que desde a base o Andrei tinha um carinho muito grande pelo Vasco. Como é que é o nome desse centroavante grandão que o Flamengo coloca para jogar de vez em quando? Acho que é Vitor Hugo. É isso? Pode ser Vitor Hugo? Pô, esqueci o nome dele agora. Acho que é Vitor Hugo. Eu não sei, não é Mateusão, não é Mateus. Eu acho que é Mateusão. Não é esse Mateusão. Não. É outro. Eu não vi todo mundo na base senhor... dele. É Vitor Hugo, né? Esse senhor que trabalha na base do Vasco, ele falou para mim assim, os dois destaques que eram nascidos no mesmo ano da base do Vasco era Vitor Hugo e Andrei. E eles, olha o que eu vou falar aqui agora, eu não vou citar o nome dele, até porque eu não lembro, perdão, mas se eu soubesse também não ia expor. Os funcionários do Vasco faziam vaquinha para comprar material esportivo pro Andrei e pro Vitor Hugo. Davam dinheiro da passagem. Por quê? O treinador da base, o preparador físico da base, o roupeiro da base, não queriam perder esses dois jogadores, tá? Não queriam perder, porque esses dois jogadores davam retorno. Só que o Flamengo veio com um caminhão de dinheiro e um caminhão de material esportivo, tanto para o Andrei quanto para o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo resolveu sair e o Andrei não. O cara me falou, eles chegaram com uma mala de chuteira, de tênis, de agasalho, de camisa, tudo da fornecedora de material esportivo pro Andrei, pro Vitor Hugo, que é do Flamengo, que todo mundo sabe qual é, e chegaram aqui, toma aqui, sabe? E o Andrei não, cara, ele preferiu ficar no Vasco. Então, assim, esse é aquele cara que tinha o amor, porque falar o amor pelo clube é muito fácil. Falar, tem cada peixe grande aí que passou pelo Vasco, que é amor, 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 e na verdade, quando chegava na hora do pega pra capar, não abria mão de nada. Agora, esse moleque aí, cara, eu só tenho a agradecer a passagem do Andrei. E torcer para que ele arrebente lá no Chelsea, que seja o nosso volante na próxima Copa do Mundo e que siga a sua carreira e seja muito feliz. Ô, Jean, agora, Emerson, vale esse debate do Andrei de valor, cara? Eu sei lá. É porque eu acho que se não fosse isso, não era nada. Isso, eu acho simples. Mas vale o debate pelo seguinte. Sim, claro. E aí isso que as pessoas têm que entender. O Andrei é a primeira grande venda do Vasco depois de anos. Porque o Vasco vendia esporadicamente. E eu acho que agora o Vasco pode encaminhar outras vendas importantes. Você abre um mercado na Europa para que, por exemplo, grandes clubes europeus olhem o Vasco. A gente pode, por exemplo, aqui fazer uma analogia anterior, lá atrás. Para onde foi o Giovani? Para onde foi a proposta que chegou para o Bismarck? De qual clube do futebol europeu? Qual foi o grande clube europeu que contratou, por exemplo, o próprio Paulinho? O Bayer Leverkusen é um time médio da Europa. É um time até razoavelmente médio da própria Alemanha. Então, assim, não é um grande clube da Alemanha, não é um Borussia Dortmund, nem o Bayern de Munique. Então, assim, isso, você está indo para o Chelsea. O Chelsea é o atual campeão mundial. As pessoas esquecem isso.
O Chelsea foi o último time que ganhou o Campeonato Mundial Interclubes. Então, assim, tá indo pra nata. E aí o Vasco começa a abrir mercado para outros clubes grandes olharem esse nosso mercado, as nossas crias. E essa questão do valor, se é muito ou se é pouco, a gente não pode ficar discutindo essa questão do valor. Eu acho que é a primeira grande venda. E você pode encaminhar ali outras vendas até maiores do que o próprio Andrei. Outro detalhe importante que disse agora o Jean. Eu conheço pessoas que conhecem o Andrei desde pequenininho. O Andrei fez futsal no Bangu, começa a fazer isso futsal, é olhado pelo Vasco, depois vai para o Vasco. Tem fotos dele pequeno com a camisa já do Vasco. Então essa questão dele ser Vasco, isso eu nem discuto mais. Porque isso para mim é claro e nítido. A família dele é vascaína e ele também é. Ele conhece outras pessoas, é lá da cria de Vila Aliança, ali de Bangu, ali Realengo, ali. Então ele é um cara que conhece muito o Vasco. Esse amor pelo clube, eu não tenho, nem discuto isso. Eu acho que isso nem tem que ter que ser discutido, porque o Andrei é muito Vasco. Mas essa questão da venda dele para um grande clube europeu, para mim é isso. O Vasco começa a mostrar para o mercado europeu que pode vir aqui fazer negócios importantes, negócios grandes. Não pode chegar aqui e pegar qualquer um. Agora vai ser negociado. Agora é negócio de milhões de euros para cima. Então a gente também tem que ter essa benevolência em relação a esse tipo de negociação. É diferente, por exemplo. Foi demorando a que... vender jogadores com potencial, não do Andrei, mas assim, jogadores de base com potencial, que o Vasco liberou vários de graça. A gente tem uma lista aí de jogadores que chegaram ao final do contrato, com o Vasco embaixo, não conseguiram mais se destacar, e aí, de graça, foram embora de graça. Agora, esse negócio... E acontecer com o Andrei a mesma coisa. O Andrei ia sair de graça do Vasco, gente. Ele ia embora do Vasco. É a questão do objetivo, né? Com a associação no meio do ano, a gente tinha vendido o André em julho, na janela do meio do ano, para pagar salário, como foi o Paulinho, como foi o Dedé, as últimas vendas do Vasco, para tapar buraco. A grande diferença agora é que o dinheiro que entra não é para tapar buraco. A diferença agora é que o dinheiro que entra é fluxo de caixa. Ah, não é o dinheiro ideal? Eu também não acho que seja o dinheiro ideal, mas, por exemplo, o Vasco vai renovar com o Ryan. Magno também teve gente que conseguiu reclamar. É isso. O Vasco ficava mendigando, Jéssica, esse ano, o bônus de $1 milhão do Tales para ele completar 10 jogos para completar a folha salarial, cara. Agora esse dinheiro não vai ser usado para pagar nenhum rabo do Vasco. Vai ser para o fluxo. Agora o Ryan, por exemplo, vai fechar um contrato semana que vem, 80 milhões de euros a multa. Claro que não vai ser vendido por 80 milhões. Tá? Mas que alguém chega aqui e paga, sei lá, 35, 40 milhões por ele. Gente, esse dinheiro vai ser reinvestido, porque isso foi falado na coletiva também. O Paulo Brax disse isso. Quando tiver um dinheiro extra, vai ser reinvestido no futebol. Agora vai ser reinvestido tudo? Não. Você faz o que o Flamengo fez, por exemplo, vendeu o Vinícius Júnior e vendeu o Paquetá, fez o seu CT. Construiu um CT maravilhoso, que isso também a gente tem que começar a pensar. CT ganha jogo, CT mostra caminhos para um clube. Você fazer investimentos em saúde, tudo isso, dinheiro, é para ser investido, não é só em pessoa física, gente. A gente tem que começar a mudar a nossa cabeça de torcedor. Não dá, eu compro o Andrei, vendo o Andrei, eu tenho que contratar um igual. Não! Você tem outro, é o Marlon Gomes. De repente você não precisa contratar ninguém para o lugar do Andrei. Deixa o Marlon jogar o Campeonato Carioca. Você vai ter um jogador tão bom quanto, de repente, para jogar. Calma, cara, tem que ter um pouco de calma. Fala, Jean. Não, isso que você falou, eu vou te dar um exemplo assim, ó. Se você pegar toda a folha dos caras do ano passado e você for pegar o jogador mais regular deles ano passado, foi o João Gomes. Foi o João Gomes, que estava na arquibancada na última final da Libertadores e ano passado foi protagonista. O que esse moleque jogou de bola, a questão do Marlon, aliás, tem o mesmo sobrenome, né? O Marlon Gomes, é um negócio assim que eu tô mas muito tranquilo. Eu não contrataria absolutamente ninguém pro lugar do Andrei. Eu daria o Campeonato Carioca pro Marlon. Já coloquei essa opinião no grupo, já coloquei aqui em live. Eu acho o Marlon Gomes tão bom quanto o Andrei. Como assim? Inclusive está indo para a Seleção Brasileira junto com o Andrei. Marlon Gomes é um jogadoraço. Inclusive com algumas valências diferentes do Andrei, mas eu acho que pode chegar no mais alto nível também e a gente pode ter aí esse reforço dentro de casa. Eu daria esses jogos aí pro Marlon Gomes, sem dúvida alguma. Agora, Sérgio, Flávio, só aproveitando aqui que o Emerson falou sobre a questão da base, eu acho que a gente também tem que um pouco esquecer um pouco a base do Vasco. Deixa os meninos, cara, jogarem o futebol da base, deixa os garotos disputarem campeonato, sabe? É uma coisa que parece que, assim, começa ano, a gente começa a falar da base,
Meio do ano tem que botar a base para jogar, final do ano e cadê a base? Sabe? O Vasco tá montando um elenco, cara, de time principal. Os garotos, eles são recursos assim, pô, precisou, traz ele para aprender, traz ele para crescer. Não é o caso do Marlon Gomes, não, que eu já considero já de time Complemento principal. e não solução. Agora, tem que ser complemento. A base era a mina de ouro, né? Olhava pra base, porque, tipo, a gente tá grande. uma folha. Quem tem pra vender? Que vai valer alguma coisa, né? Precisa ser blindado, precisa ser cuidado, precisa ser, sabe? Não, calma aí, traz aqui, deixa os meninos, sabe? Do clube tratar eles com um pouco mais de cuidado. Eu fiquei feliz com a volta do Brasil lá para a base, porque ele sabe fazer muito bem isso. Então, assim, calma, sabe? Deixa, espera. Já está se falando na venda do Ryan, calma, espera. Deixa o menino ali, não bota ele muito na fogueira, no time principal, porque acaba acontecendo, é um looping, sabe? Entrando e saindo, solução caseira, entrando e saindo. As coisas mudaram. A base agora ela tem que ser vista também de uma forma diferente, assim como a montagem do elenco principal também já está diferente, certo? Vamos deixar os meninos crescerem, maturarem, beleza, ganha oportunidade de time principal, beleza, vende o cara, volta pro Vasco. É assim, gente, o ciclo é esse. O ciclo não é o cara ficar lá se esgoelando, se esforçando, às vezes sem ter... Pô, gente... O Riquelme, sabe? O que aconteceu com o garoto? Sabe? Claramente a questão do não estar pronto para aquilo e ser colocado naquilo com uma puta responsabilidade que não era para ele. Perdeu o jogador. Perdeu. É muita pressão. É isso. Os meninos do Vasco, eles sofrem agora. Também tem isso, amadurecem muito. Tanto é que o Barbieri está muito entusiasmado com o início de trabalho com os garotos. Aliás, tem uma informação que eu dei na quinta-feira no News, que eu soube disso, Sérgio, Jean, Jéssica, o Figueiredo está treinando de segundo volante. Vocês conseguem vislumbrar num esquema 3-5-2? Eu consigo ver o Figueiredo jogando por ali, fazendo ali um ala, caindo pela direita, mas fechando também. Eu consigo ver. E eu acho que esse aqui é o grande negócio, você potencializar esses meninos. E uma outra coisa, galerinha, torcedor do Vasco, o Vasco tem a 777? Tem a 777. Porém, os caras vão querer fazer dinheiro? Vão querer fazer dinheiro. Mas nós vivemos num país que a nossa moeda é totalmente desproporcional à moeda lá de fora. O milionário Palmeiras vendeu o Endrick. O Vasco vai vender mais jogador, cara. Vai! E a cada dia o jogador vai jogar menos aqui no Brasil. A gente vai ter o Marlon esse ano. Provavelmente ano que vem o Marlon não vai estar mais aqui. Não adianta, a gente vai ter que se acostumar com isso. E aí é que é o legal. É você reinvestir. Mas em reinvestir como? Pô, pega 20 milhões dessa venda do Tales, faz o CT da base. Você vai ter todo dia jogador bom. O Vasco nessa draga, Sérgio. Nessa josta que nós estamos. Vai dentro do CT do Fluminense, mete 3-0 no Fluminense, campeão carioca sub-20. O Vasco disputa a Copa São Paulo com favoritismo. Nessa draga que a gente está. Olha só o que a gente tem, gente. Paulinho, GB, Estrela, Ryan... Cara, é impressionante. Oi, diga já. Flávio, você viu as imagens da última quinta-feira do treino do Sub-20 do Vasco? O Sérgio viu, a Jéssica, que a Vasco TV... Ô, Flávio, eu vou dizer um negócio pra ti, assim, ó. Eu conheço Cotia, de São Paulo, eu conheço o Caju, do Atlético Paranaense, e eu conheço o do Coritiba aqui, tá? O CT da base. E conheço o Criciúma também, que é outra coisa, o Criciúma, tá? Ô, Flávio, você prestou atenção no campo que o Vasco estava treinando? O William Batista estava dentro do gol, segurando a rede, tinha 3, 4 furos desse tamanho na rede, cara. Na boa. Isso é um negócio assustador. É um negócio que não pode mais acontecer para um clube de Série A de Campeonato Brasileiro. É um negócio que as próximas imagens dos treinos da base tem que tomar um cuidado, ter um carinho. Jean, tu é chato, o furo... Não pode ter furo na rede. Não pode. Visualmente, não pode. O campo não pode ser daquela maneira. O Vasco... colocar tanto jogador promissor na prateleira como o Vasco coloca, isso é um milagre, sabe? Porque as condições que a gente vê, e eu quando estou aqui, eu estou sendo um porta-voz do William Batista, estou sendo um porta-voz do Carlos Brasil, estou sendo um porta-voz dos jogadores da base,
Vamos cuidar com isso aí, vamos dar o carinho necessário para que esses jogadores possam ter aí, se desenvolver cada vez mais, sabe? Pô, é um negócio assim que são detalhes que você coloca aí. Hoje, o Marlon Gomes, quando ele fez aquele jogo maravilhoso contra Tom Benz, que ele faz um golaço, né? Aquele jogo que foi um sábado de manhã, ele se machuca. Ele tem uma lesão logo depois. Foi um crime ele se machucar, porque ele estava jogando um jogo lindo. Ele participou do primeiro gol, que ele dá um passe de peito para o Nenê cruzar e o Andrei fazer, e depois ele faz um gol lindo, né? E eu falei aqui na segunda-feira, ou no domingo mesmo, eu dei uma informação que todo mundo do Vasco me ligou para dizer, pô, como é que você fala um negócio desse? Que eu disse, o Marlon, que estava estreando no profissional do Vasco, pagou o preço da falta de estrutura. Por quê? Porque ele pega ônibus de manhã em São Januário para ir lá pro CT lá do Arte Sul, em Austin, com um cafezinho e um pãozinho na chapa. Chega lá, treina 40 graus no sol, não tem nenhum Gatorade, não tem nenhum repositor, não tem nada, suplemento zero. E aí ele corre 6, 7 quilômetros na base. Chega um jogo contra a Tom Benz num sábado de manhã, ele corre 12 quilômetros. E aí as pessoas me ligando, dizendo, pô, cara, não é bem assim não. Eu falei, não é assim. Claro que é. E aí passou um tempo, essas mesmas pessoas me diziam assim, cara, você fez um bom serviço ao Vasco. Foi legal você ter falado isso. Sabe por quê? Porque isso precisa ser falado, cara. Não dá pra gente achar, porque a gente senta a bunda na arquibancada e vê o jogo. A gente não sabe o que vem. Até chegar aquilo ali, é muita coisa que rola, gente. A gente cobra desses meninos, e eu me incluo, sabe, de uma maneira como se eles fossem super-heróis, e eles não são, cara. São jovens, imagina, ô Sérgio, o Andrei sentado com a família dele nessa semana, o Bertolucci liga para ele, meu filho, tem uma proposta de 20 milhões de euros, vamos fechar com o Vasco, vamos fechar com o Chelsea, tá, tua participação, olha, a tua família vai ganhar 6 milhões de euros. Imagina só, cara, a cabeça desse guri, velho. Imagina o pai dele, imagina a família dele lá da Vila Aliança. Cara, é duro, cara. Ah, mas ele tem que aproveitar isso. Cara, mas bota-se no lugar do cara. É de pirar a cabeça. Eu piraria. Eu ficaria doido. Claro. Você falou agora de pressão. Assim, a gente tem que considerar que a maioria desses garotos já vem com essa pressão desde que nasce. Tem famílias que apostam tudo, todas as economias no futuro daquele garoto, porque aquele garoto vai ser o futuro financeiro da própria família. Aí chega o próprio clube, que é quem poderia dar isso pro jogador. Também o garoto também ser o futuro financeiro pro clube, que foi o que a Jéssica falou. A questão é o objetivo. Por que o jogador é vendido? Por que a base do Vasco é tão olhada assim? Porque até pouco tempo atrás, o Vasco tinha que olhar para a base, pô, quem é o garoto que está deslanchando um pouquinho para dar para vender, para a gente poder pagar as próximas folhas salariais. E isso faz com que a nossa própria mercadoria desvalorize. Por que muita gente entra, o Vasco vende mal, compara o valor das vendas do Vasco com vendas do Flamengo, de uns outros clubes? Porque o Vasco vendia o almoço para pagar o jantar. Então você bota o valor da sua mercadoria lá embaixo. Agora não, agora com a SAF agora controlando essas vendas, sem essa urgência de vender, o Vasco vai poder... Pô, peraí, calma aí, não é assim, eu não estou precisando vender de qualquer jeito. Eu vou vender porque, como você falou, o futebol europeu ainda é predominante, a tendência é que seja assim. Mas eu não estou desesperado para vender. Então, calma aí, por que eu vou vender por essa mixaria aqui? Eu acho que vale mais. Se eu colocar valor na minha mercadoria e com o tempo verem que não é mais como era antigamente, um time grande da vida vai chegar no Vasco e vai ver, pô, como você falou, quais são as últimas vendas da base do Vasco? Foi o Joãozinho, o Pedrinho e o Paulinho. Quanto que custaram? X. Pô, se os melhores jogadores da base desse time recentemente saíram por tão pouco, por que eu vou pagar tão mais do que isso? Vou pagar uma coisa equivalente. Agora não, agora vai chegar o Andrei, que foi pro Chelsea, uma grande vitrine. Vai jogar, vai começar a desenvolver, Deus queira que ele se saia bem. Aí vão olhar, pô, esse garoto aqui veio de onde? Veio de um time do Brasil lá do Vasco. Interessante. Quem é que tem lá? Aí vai olhar pro Vasco, vai ver um Marlon Gomes da vida, jogando futebol equivalente, se Deus quiser, desenvolvendo, indo muito bem. Esse garoto aqui parece com esse Andrei, tô interessado. Quanto que você quer? Agora eu quero um valor equivalente, um valor acima, porque eu não tô com pressa de vender. Isso é muito importante, O Vasco vender porque quer vender.
e não vender porque precisa. Porque os jogadores saíam de qualquer jeito porque era Quer um necessário. exemplo? Agora não, agora a gente. Você quer um exemplo? O Vasco faz uma proposta de 27 milhões de reais ao Palmeiras pelo Gabriel Menino. E o Palmeiras diz pro Vasco: quero vender não. Não tem interesse Exatamente. nenhum de vender. Por que eu vou vender? Não quero vender, eu vou esperar uma proposta maior, eu posso esperar. Aí você entra em contato com um empresário de um jogador do Tajeres de Córdoba, um cara do Nacional de Montevidéu, um cara do Vélez Sarsfield, o cara aceita. Por quê? Porque são países quebrados. São países Outra que a realidade. economia faz com que os clubes vendam seus jogadores mais rapidamente. Então você oferece 4 milhões por um Orelhano, por exemplo, que é um jogador de 22 anos, muito talentoso, e o Vélez, que é um clube grande na Argentina, diz: ok, vamos fechar. Porra, onde é que eu assino isso aí, cara? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O prisma, o torcedor do Vasco tem que entender é esse. As vendas vão continuar acontecendo. Só que vão acontecer, primeiro, num patamar diferente e, segundo, com objetivos diferentes. De reinvestimento, de melhoria de Ô estrutura, e Flávio, não para pagar deixa eu conta, só, cara. Isso faz deixa eu só diferença. fazer uma comparação. Só uma comparaçãozinha bem rápida. Vamos pegar aí aqui o zagueiro, uma comparação em relação ao Flamengo, o zagueiro do Flamengo, Léo, que foi pro Milan, se eu não estou enganado, Léo Duarte, não é isso? Sim. Eu Isso, acho que Léo foi Léo Duarte. Duarte. Ele estava jogando no Flamengo e tal, foi vendido para a Europa, foi para o Milan, por um determinado valor. O Vasco vendeu na época o Dedé, que era um dos melhores zagueiros do Brasil, que tinha projeção de ir para a Europa e de seleção. Ele foi para o Cruzeiro porque o Vasco não estava se aguentando. Porque o Vasco não conseguia, sabe? Boa, boa. O porquê da mudança é muito grande. Quem jogava mais naquela época, o Léo Duarte ou o Dedé? Pelo amor de Deus. Olha a venda, como uma venda foi feita, para onde foi feita e em que contexto foi feito, e olha a venda do Dedé para o Cruzeiro. Isso aí explica tudo. É o que o Emerson fala, cara. O Pablo Maria, mesma coisa. Era reserva do La Sim. Coruña, o rival trouxe e vendeu o cara pro Arsenal. Um ano depois dele jogar aqui. E o cara O já até saiu comprador do sabe do Arsenal já. desespero do vendedor, isso é óbvio. Você vai oferecer óbvio, alguma E coisa, tem, você e o cara tem um, tá de- e tem um desesperado. detalhe, tem um detalhe importante, porque é o seguinte: qual é a competição que o Flamengo está disputando todos os anos? Por exemplo, o João Gomes. O João Gomes é muito melhor do que o Andrei Santos? Talvez não, sejam equivalentes o João Santos, por quê? Só que o João Gomes joga Série A, Libertadores, Recopa, outras competições. O Andrei Santos só disputou Série B até agora, gente. Só disputou Série B. Então, assim, Por isso que ele até foi bem para quem está lá vendido. Os fora, valores. exato. A gente fica, por exemplo, assim, o Yuri Lara é jogador de Série B. Você acha, por exemplo, que lá na Europa as pessoas não olham isso? Que não vão ver um scout? Pô, qual competição que esse cara jogou? Jogou Série B do Campeonato Brasileiro. Pô, A mas gente calma faz aí. isso, Emerson. Quando vem um cara que a gente não Exatamente. conhece, a gente vê onde ele estava Claro jogando. Um time pequeno da Europa, não sei. Eles fazem isso Isso. também, vem do Brasil, Exatamente. beleza. Mas Flávio, a Série é B, isso. Eu não tenho dúvida que no Atenção Chelsea, os caras discutiram isso. Pô, de onde é que vem esse Sim. vale moleque a aí, pena? cara? Quem é? Claro. Pô, paga esse valor aí por esse moleque. Ele jogou aonde? Agora, é isso. O Andrei é uma joia desde a base, jogando em seleção. E isso só acontece também por algo que eu acho importante: relacionamento. O Vasco sempre teve, e sempre vou dizer isso aqui, não tem problema nenhum, porque não tem problema nenhum de levar porrada, zero problema. Acho que é uma sacanagem o que fizeram com o Carlos Leite dentro do Vasco. Uma sacanagem. O cara emprestou dinheiro porque pediram. Ele virou o avalista do Vasco. Ele não foi lá, não, vou dar dinheiro aí porque eu quero ganhar um negócio. Não. O Carlos Leite ajudou o Vasco. Estava no balanço do Vasco. Uns 2, 3 balanços estavam lá. Carlos Leite recebeu tanto do Vasco. Só que o Vasco precisava abrir os horizontes. Deixar de ser refém de apenas um empresário. O Vasco faz um acordo e aí o torcedor tem que entender. O Juliano Bertolucci é um dos maiores empresários. É o empresário que bota jogador fora. Pra vocês entenderem, é um dos poucos, talvez um dos 3 da América do Sul que tenha papo direto com o Chelsea, com o Liverpool, com o Arsenal. O que esse cara vai trazer de benefícios pra gente? Ele vai ajudar a vender nossos jogadores. Pô, mas isso é benefício? Claro que é, cara. É claro que é. Pro Vasco não tem que vender um jogador pro La Coruña, pro Standard de Liège, pro Vladivostok, pro time da 3ª divisão da Bulgária. Aí a gente fica pensando assim, você vê o Fluminense, quantos jogadores o Fluminense não vende para Portugal? Para Porto, para Sporting, para Benfica? São caminhos. Portugal é um país, digamos assim, em termos de clubes, de projeção, não é
primeira prateleira na Europa. A seleção é, mas o país em termos de clubes não é. Mas é um caminho, porque de Portugal você consegue revender. Agora, se você faz contato com um empresário do tamanho do Bertolucci para vender para a Europa, não, mas o Bertolucci tem que trazer jogador dele para o Vasco. Não vai trazer ainda, cara. Não vai trazer. Vamos usar o cara de uma outra maneira. Que ele vai trazer as melhores propostas, que ele vai gostar de fazer negócio com o Vasco. Eu conheço o pessoal que trabalha com o Bertolucci, cara. O Bertolucci é um empresário difícil até de achar. É complicado. O cara pegou o avião, foi lá em Miami, conheceu os caras da 777. Sentou com os caras para conversar. O Brax esteve na quinta-feira em São Paulo, no escritório da Bertolucci, porque conhece o Juliano Bertolucci, conhece os caras que trabalham com ele. O Taran, o Vitor Taran, que é o sócio do Bertolucci, conhece, cara. Eu conheço vários empresários que não tem relação, trabalho com ele, mas que conhece, fala assim, não, o Bertolucci tá fazendo um negócio comigo, não, o Bertolucci... Então é um cara que é importante você ter como player. E isso, para mim, é nítido da mudança de patamar do Vasco, cara. É óbvio que é. Quando que esses caras... eu vou me relacionar com esse clube pobre aí que não paga ninguém? Eu vejo o Jorge Machado, empresário, que tá no negócio do Kehler, e que tem outras situações acontecendo aí com ele. Por que o Machado tá tão ligado hoje ao Vasco? Sabe por quê? Porque provavelmente o Paulo Brax, lá atrás do Inter, fez algum negócio com ele e pagou comissão. Porque as pessoas criticam, mas o empresário faz parte do futebol e, como tal, tem que ser remunerado. Sabe quantos empresários o Vasco tem na justiça contra? Deve ter uns 20, cara, que botam o Vasco no pau. Porque os caras fazem o negócio, o Vasco não paga. Quem quer fazer negócio com o Vasco? Ninguém. Aí você pega o cara do Marcelo, o cara do Ipiranga de Erechim, o empresáriozinho que está começando lá do interior de São Paulo. É isso, cara. É muito simples. Você está mudando o seu nível. Agora, isso, galera, são 22 anos. Você não vai resolver em 6 meses. Não vai resolver em 6 meses. Quer um exemplo claro? A foto que vazou do Luiz Melo em Buenos Aires conversando lá com o Orelhano. Isso, para mim, é um carimbo. O Vasco diferente. Com vídeo tudo. Com vídeo o cara tudo. Pegar daqui e sair, ir a Buenos Aires, a última vez que isso aconteceu, porque também foi pressão política, foi o Campelo quando foi a Buenos Aires acertar com o Germancano. Os dois foram lá. E mesmo assim, porque era uma pressão, porque tinha fechado lá o plano de sócio, o dinheiro se esvaiu por conta da Fazenda Nacional, e o Campelo, desesperado, teve que viajar a Buenos Aires porque tinha que dar algum presente. Isso hoje não acontece. Porque se o Orelhano disser assim, não, eu não quero vir pro Vasco, não gosto do Vasco, acho que o Vasco feio, bobão, não quero. Tá bom, filho. Quem tá perdendo é você. Não é o Vasco que tá perdendo, eu vou atrás de outro. Eu falo com jogadores estrangeiros, os sul-americanos, os empresários. Eu fiz um news na quinta-feira que a minha capa foi Vasco Sedutor. Os caras assim, como é que é jogar aí, cara? Pô, tá legal, né? Pô, torcida do Vasco a gente vê em vídeo, pô, bacana, né? E o Rio de Janeiro é perigoso, não é? Dá pra andar, não dá pra andar? Pô, seria muito legal jogar. Mas vem cá, você não tem uma proposta do México? Pô, mas o Brasil é o Brasil, né? É sedutor, cara. Jogar no Brasil, a Liga Brasileira é uma grande liga, cara. São vários times hoje estruturados, inclusive times intermediários na nossa cabeça, estão muito estruturados, cara. Então eu acho que para nós, é claro, para mim é claro, o nível mudou. Agora, esportivamente, que a gente está indo para a reta final da nossa live hoje. Esportivamente, vocês têm esperança num Vasco melhor? Ou vai demorar um pouquinho, porque é muito jogador que chega, tem que entrosar? Ou vocês acreditam na varinha do Pirlim Pimpim que Barbieri vai fazer todo mundo jogar junto? Vem cá, meus amiguinhos, meus parceirinhos, e vamos jogar todo mundo junto. Jean Faísca, você que é o único cara sério, porque a Jéssica é séria, mas como mulher. Você, como homem, é o único homem sério dessa live. O que você acha? Olha, Flávio, eu tenho esperança que o Vasco consiga jogar um campeonato brasileiro sem sustos, ficar entre os 10 primeiros de uma forma tranquila. Eu acho que o Vasco pode cair na Copa do Brasil por um time de futebol, porque nos últimos anos o Vasco cai na Copa do Brasil por algo que nem é um time de futebol. O Vasco acaba caindo já antes de... Porque a Copa do Brasil, ela começa quando ela tem 16 clubes. Quando ela tem 8, ela fica séria. O Vasco já cai antes. Antes dela começar aqui, ó, no sorteio das bolinhas, eu não quero mais ter medo. Ah, mas aqui tem o CSA, hein? Olha, o CSA é perigoso. O Novo Horizontino sempre faz um campeonato paulista decente. Ó, o cara não aguenta isso aí, cara. Não aguenta isso aí, entendeu? Aí pega, mas esse time aqui, jogar lá é difícil, porque o campo tem buraco, porque a trave é menor, porque o ar é rarefeito, porque sempre tem um negócio, cara.
Já, a desculpa O tá pronta. presidente Já, joga entendeu? água no campo. Isso. Então, eu acho que Apaga as nessas duas. luzes. Isso. Então, assim. E outra coisa, a culpa do Vasco jogar nesses campos não é da SAF, é do Vasco Associação. Porque quem faz o Vasco não chegar longe nas competições para ter que começar a Copa do Brasil lá no início é o Vasco Associação. Então, essa é outra coisa que tem que ficar bem claro. Então, Flávio, eu acho que dá para fazer um 2023 muito competitivo. E vocês acham da mesma forma? Tem esperanças maiores do que a do Jean? Eu quero ver o Campeonato Carioca como um grande laboratório. Estou muito curioso para ver o trabalho do Barbieri com os garotos, com os jovens, cara. Quero ver esse menino De Luca jogando, porque ele deu uma declaração na apresentação dele que me chamou muita atenção. Eu não joguei bem esse ano porque eu joguei Série B. Eu sou jogador de Série A. E eu acho isso legal, o cara ser honesto. Que realmente são competições diferentes. Campos melhores, jogos melhores. Claro que tem que se adaptar. Mas tô a fim de ver qual é a dele. Porque ele fez um 2021 muito bom, não é à toa que o Mano queria. Mas eu quero muito ver a capacidade do Barbieri, que fez Vinícius Júnior, Paquetá e tantos outros meninos do Flamengo progredirem, com o Figueiredo, com o Peck. Tô querendo ver o Peck jogar, cara. Se vai melhorar. Acho que ele vai dar jeito no Paulinho. Quero ver ele potencializar o Marlon Gomes. Eu acho que tem coisa aí, o Eric Marcos que está chegando. O Palácios, que pode ser, um jovem também. Palácios tem 22 anos de idade, cara. De repente a coisa acontece. Eu tô esperançoso. Eu acho que a gente consegue. O que você acha, Jéssica? Dá para pensar, ou é pezinho no chão mesmo para esse ano de 23? Eu sou mais pezinho no chão, viu, Flávio? Eu acho que vai ser um ano assim que o Vasco vai precisar realmente entender de novo o que é a Série A e assim, não vejo o Vasco. Eu também vejo uma 10ª posição, meio de tabela. Quem sabe uma vaga na Sul-Americana já seria uma grata surpresa, mas assim, pensar, né, mesmo em se consolidar de novo na elite do futebol brasileiro, cara. O Vasco disputou 2 anos seguidos na Série B. Então, assim, calma, vamos ter cautela, vamos dar oportunidade ao novo treinador. Gente, não começa com isso. 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 empates, 2 derrotas. Troca o treinador, calma, não é a solução. Mercado de treinadores no futebol brasileiro está escasso, está difícil. Então, assim, tentar também, sabe, entender as coisas, dar um passo de cada vez, dar um passo de acordo com as pernas, sem se esticar demais. E eu vejo o Vasco nesse ano dessa forma. Já montou um elenco diferente, tem que ser competitivo sim. Vejo que também não dá para oscilar muito no Campeonato Brasileiro, principalmente nas primeiras rodadas. Essa questão de não ganha fora de casa já acabou. Esquece isso também. Torcedor, não coloca isso na sua cabeça, sabe? Vamos tentar pensar de uma forma que talvez não seja tão fácil, mas também não tão difícil. Entende? E eu vejo o Vasco dessa forma, meio de tabela, quem sabe uma vaga na Sul-Americana seria incrível. Vejo o Vasco também, não sei, campeão da Copa do Brasil, talvez não, mas assim, chegando pelo menos, né, às fases mais decisivas e tendo um ano confortável, ok. Abrindo uma nova janela, contrata de novo, começa a montar um elenco de novo, montar um elenco não, né? Trazer mais peças assim para fortalecer o elenco, e aí contrata diferente, vai um pouco mais ousado no mercado, quem sabe, mas dessa forma, com calma, com cautela, e vai ser um ano disso, gente. Eu vejo dessa forma, um ano de meio de tabela, quem sabe uma vaga numa competição internacional, que é mais ou menos o que a gente para ver, é o que os outros times, as outras equipes que se construíram em SAF, que voltaram para a elite, acabam fazendo, é meio que um trajeto natural. Então, não acho que o Vasco vai ser muito fora da curva, não. Eu penso assim. Olha aqui, gente, a gente tá indo pro final, a gente tem uma mensagem muito bonita de um membro do canal, que eu vou botar mais no final pra gente ouvir, pra cada um de vocês se despedir, mas eu vou fazer uma brincadeirinha. Fazer uma brincadeirinha? Vamos brincar? Aquela brincadeirinha de Natal, que tem gente que brincou ontem. Amigo oculto e inimigo oculto, tá? Vocês gostariam de dar, se vocês fossem o Vasco, que presente e o que vocês dariam de presente de inimigo oculto? Vamos lá, o amigo oculto e o inimigo oculto. Qual seria o amigo oculto de vocês pro Vasco e o inimigo oculto de vocês pro Vasco? Eu vou adiantar o meu, tá? O meu amigo oculto principal seria o Vasco voltar a jogar no Maracanã. Adoraria, seria um presente que eu gostaria de ver o Vasco em 2023 jogando no Maracanã, para evitar aquelas confusões em São Januário, aquela bronca, aquela zona toda, aquela bagaça toda. E o meu inimigo oculto pro Vasco? Cara,
Que a cada dia os políticos do Vasco sumam como eles estão sumindo do Vasco. Que eles não apareçam. Cada dia mais sumidos, você não vê ninguém falando nada, não vê um toque ali. Que os políticos do Vasco eles sejam cada dia mais extirpados. Cuidando da associação, hein, rapaziada? Vamos esquecer o Vasco Clube de Regatas, não, hein? Plano de sócio pro estatutário, tem que saber se vai ter. Tem eleição em 2023. Tem eleição em 2023, né? Ver quem vai aí e com que intenção. Então, meu amigo oculto seria esse. Eu gostaria muito de ver o Vasco no Maracanã e meu inimigo oculto é esse. Que os políticos do Vasco cada dia fiquem mais distantes. Emerson Rocha, qual seria o seu amigo oculto e seu inimigo oculto, Emerson Rocha? O meu amigo oculto com certeza é títulos, né? Então acho que, por exemplo, se o Vasco conseguisse um título em 2023 seria importante. Até o Campeonato Carioca já seria legal para o Vasco voltar a ganhar uma moral, o torcedor ficar feliz e tal. E aí depois disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, como disse vocês aí, pelo menos num grau de competitividade que não passa grandes sustos e grandes temores em relação ao torcedor. Agora, o meu inimigo oculto é o Vasco cada vez mais... Como você disse, por exemplo, eu já disse, cara, o inimigo oculto do Vasco vai acontecer em 2023, que é a eleição, né, cara? Então a gente já vai ter aquela festa toda, para não dizer o contrário, a gente vai ver aquela situação toda de reviravolta, de não sei o quê, de justiça e papapá. É isso, a gente vai ter que ver isso aí em 2023, por mais que o osso já tenha quase já no talo, mas a galera vai lá querer roer mais ainda. Sérgio Kid, qual seria o seu amigo oculto e seu inimigo oculto, Sérgio? Flávio, vamos lá. Só dando uma pincelada rápida da perspectiva do Vasco para o ano. O Vasco vai jogar. A sua pergunta foi se o Vasco iria ter um ano melhor do que eu vinha tendo, né? O Vasco vai jogar Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Você sabe como é que eu vou ver o Campeonato Carioca? Eu vou ver da mesma forma que eu vou ver a Copa São Paulo. Se ganhar, legal. Mas o objetivo é ver quem é que presta e quem é que pode ajudar a gente no time principal. Essa é a forma que eu vou ver o Campeonato Carioca. Copa do Brasil, a gente já conseguiu chegar longe com um time que tinha de Série B, que tinha pimpão no ataque, a gente sabe que é uma surpresa, vira e mexe, alguém faz uma graça, então não custa sonhar. E o brasileiro, aquela regularidade de só não cair, já vai ser melhor do que a gente tem vendo nos últimos anos aí. O meu amigo oculto para a torcida do Vasco foi como mais ou menos no caminho que o Jean falou. A torcida do Vasco poder olhar a tabela. Sábado vai ter um jogo contra o Fortaleza fora de casa. E a torcida do Vasco não ir se tremendo, tipo, caramba, o Fortaleza fora de casa. Eu acho que o Vasco achar que o torcedor do Vasco ver um jogo na tabela e falar, pô, vamos lá ver o que acontece, pelo menos já é um grande presente. E o meu inimigo oculto vai para os nossos adversários, que eles estão voltando a ter mais um rival no Rio de Janeiro, porque ultimamente o Rio de Janeiro não estava tendo 4 times grandes nos últimos anos, pelo menos um está voltando a incomodar, está voltando os caras não estão aceitando qualquer proposta aí da Ferg, não. Essa cota de TV que os caras estão reclamando, os caras não estão mais precisando disso tudo. Tá escrito. Então, assim, eu acho que só o fato deles olharem pra gente como eles viam antigamente, um Vasco que tá ali pra, eu tô aqui, eu tenho a minha parcela aqui, vamos lá e vamos disputar isso aí dentro de campo. E isso aí pra eles já estão, como diz o Flávio, eles não estão preparados para ver a volta do Vasco. É isso. A sociedade não está preparada. Jéssica Dias, seu amigo oculto para o vascaíno e o inimigo oculto para qualquer pessoa, qualquer fato aí. Diga aí. Criativo isso aí. Você tinha que ter combinado antes pra gente dar uma pensada. Mas tô brincando. O meu amigo oculto pro Vasco é uma como diria aquele amigo gigante. meu, é a live ao vivo. Live ao vivo, como diria um amigo meu. Tudo bem. Pro Vasco, eu vou dar assim, uma ladeira gigante na frente dele, um carro 4x4, ok. Não precisa ser do ano, top, não, sabe? A gente tá indo para 2023, 2020, e um carro com condições de subir a ladeira. Vai, filho, vai. 2022, 2023 talvez seja o meio da ladeira, mas continua, sabe? Continua, cresce, tranquiliza, e é isso. E eu daria também para os funcionários do Vasco que suportaram muita coisa, certo, nos últimos anos, e agora tem a tranquilidade
de ver o Vasco melhorando. Os que suportaram, os que seguraram, os que foram capazes de segurar, que foram fortes demais, eles merecem também um presente especial do Vasco, merecem o Vasco numa crescente, porque isso, consequentemente, também os ajuda. E inimigo oculto. O que eu daria para o Vasco de inimigo oculto? Não sei se eu daria para o Vasco, não. Eu daria também para os adversários, para os três do Rio, sabe? É bastante incômodo de inimigo oculto para eles, sabe? Chega desse negócio de conforto, de só um é campeão de tudo, de o Fluminense, ok, um timinho, o Botafogo, sabe? Tá ali na SAF. Vamos dar bastante incômodo aí de inimigo oculto para os adversários do Rio de Janeiro. Vamos fazer o Vasco ser bastante competitivo e dar trabalho nesse ano. Boa. Jean Faísca, aí no Sul, não sei se tem essa mania de dar negócio de amigo oculto, inimigo oculto, dá o presente amigo logo. Oculto, amigo secreto, amigo secreto, tchê? Amigo secreto, amigo secreto, tchê. Coisa de paulista, fala aí, pô. Qual é amigo teu amigo secreto? oculto, cara, tchê? O amigo secreto que eu desejo é saúde para o seu Carlos. Eu acho que para o seu Carlos Roberto de Oliveira, o maior de todos. Se eu pudesse desejar entregar um presente, era entregar saúde para Roberto Dinamite. É isso que eu peço, que de tudo que a gente vem e fala assim, sempre está acima a saúde das pessoas, ter o convívio das pessoas. Então, se eu pudesse... E é tão bonito ver o afeto, por exemplo, Zico, Bebeto e toda essa galera lá visitando ele, que ele possa ter um 2023 aí de grande restabelecimento. E o inimigo oculto também vai para ídolo, tá, Flávio? Para todos os ídolos do Vasco. Quando for fazer uma crítica ao Vasco, que seja uma crítica de coração, que não seja uma crítica contaminada por algum tipo de interesse, por alguma coisa. Porque eu vejo muitos ídolos do Vasco se manifestando assim, e me parece que tem alguma coisa assim que não é só a crítica do coração, é uma crítica direcionada e não é legal. Não é mesmo, porque daí acaba descendo do pedestal do ídolo para alguém que está com algum tipo de interesse. Isso não é indireta, recadinho, eu vejo muita coisa assim, sabe? Muita gente dando depoimento assim que eu não acho legal. Da minha parte é isso, Flávio. Legal. Muito boa lembrança também do Roberto Dinamite. Gente, eu vou botar no ar o depoimento do Jubal Cabral, que é... De onde que ele é mesmo, Emerson? Ele é do Nordeste ou do Norte, né? Eu acho que ele é lá do Pará, se eu não me engano. É do acho Pará. que é de lá. É do Pará. Essa figuraça aí que participa sempre com a gente, fez questão de... Tá vivo, tá? Tá vivo. É que ele tem isso como o descanso de tela dele do WhatsApp. E ele mandou um áudio que eu faço questão de dividir com vocês, porque é um pouco do sentimento que a gente tem aqui de também dar um presente. Fico muito feliz, a gente fica feliz de poder dar presente ao torcedor do Vasco, que nunca teve um espaço como esse, né? A gente que é mais da antiga está acostumado a tão pouco espaço de mídia para os clubes, e principalmente o Vasco sempre foi um clube muito discriminado, muito pouco espaço teve em televisões, a rádio nem tanto, mas em jornais também. E a gente vê o Vasco mudando, e para as pessoas que são off-Rio, principalmente, é uma bênção, eu sei disso, e por isso que a gente se esforça tanto para fazer um trabalho. E o Jubal mandou esse áudio para a gente, é um áudio de 5 minutos, gente, mas eu faço questão que vocês ouçam, a gente vai ouvir também, porque é um sentimento de gratidão, é muito bonito que ele fala, e da transformação que o canal faz na vida das pessoas, da maneira como a gente consegue atingir o coração dessas pessoas. Vamos ouvir então o Jubal. Meus queridos Emerson Rocha, Flávio Dias, demais pessoas que influenciaram tanto naquilo que a gente é hoje, vascaíno. Isso aqui podia ser um podcast, porque tanta coisa para a gente dizer neste ano, que está terminando, que fica difícil traduzir em poucas palavras. Mas eu queria relatar uma situação que é muito bonita. Desde que eu entrei no grupo do Atenção Vascaínos, primeiro no Telegram, depois no WhatsApp, eu tenho tido alguns retornos interessantes. E o último retorno que nós tivemos foi sensacional, porque diversas pessoas nos assistiram na última live que nós fizemos
E pessoas que me disseram, assim, com o coração na mão, que estavam para abandonar o Vasco, a partir da conversa que nós tivemos, elas começaram a ter uma nova mentalidade de como o Vasco ia reagir. Hoje a gente sabe, nesse dia que eu estou passando a mensagem, o que está acontecendo de bom, né? Mas o melhor retorno que eu tive foi da minha filha mais nova, da minha filha caçula, que ano passado, talvez por influência das coleguinhas, talvez por notícias que surgiam na internet, em todos os lugares, da grande vantagem que o nosso rival estava tendo, ganhando títulos, disputando todos os títulos que ocorriam, ela chegou a me pedir para comprar uma camisa do rival. Eu não respondi e deixei o tempo passar. Na última live que nós fizemos, ela assistiu e depois ela me pediu para enviar para ela de novo o link da live. E diferente das outras situações, ela me disse assim: pai, você estava tão feliz naquela live que eu tive a certeza que esse era o clube do meu coração. E o que eu quero dizer para vocês é assim: a gente está transformando os torcedores do Vasco em melhores torcedores que existem no mundo. Nós já éramos pessoas fanáticas, super fanáticas, mas agora nós estamos tendo torcedores de um clube vitorioso, que vai voltar a ser mais vitorioso ainda. Um clube que, quando a gente conversa com as outras pessoas, a gente consegue contar uma história de clube de tradição, clube de inclusão, clube que transformou como se ser torcedor, porque não existe outra coisa a não ser isso. E foi lindo para mim contar de novo para ela a história do Vasco, a partir da sua fundação, de ser um clube de inclusão, de ser um clube que adequa as coisas que hoje são tão tradicionais na vida da gente. Um clube naquela época que foi contra todos, chamando para si pobres, negros, estrangeiros, e transformando isso aí numa linda fusão de amizade, de cor diferente. Eu tenho um orgulho muito grande de ser vascaíno. E quando eu disse isso, contei a história do Vasco para ela, contei a história dos inúmeros títulos que nós tínhamos, eu vi que ela estava assim, se adaptando a um novo Vasco. E é isso que eu quero relatar para você, Emerson, para você, Flávio, porque através desta live e através deste canal Atenção Vascaínos, nós estamos conseguindo resgatar a vontade de ser vascaíno. E isso é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi das pessoas que me assistem, das pessoas que me ouvem, das pessoas que ouvem você através do Atenção Vascaíno. Vocês realmente são o âmago do Vasco hoje. Vocês estão transformando a gente, discutindo com a gente, mostrando para a gente onde estão nossos erros, onde estão os nossos acertos. Eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo, eu tenho orgulho de estar contribuindo de alguma forma, transformando torcedores que estavam simplesmente não sabiam para que lado iam, transformando esses torcedores em novos vascaínos. Obrigado para vocês, Flávio, obrigado, Emerson, por isso. Rapaziada, é muito bonito a gente ouvir isso, muito legal, muito tocante, cara. Obrigado, Jubal, obrigado do coração mesmo, assim, emocionante e, acima de tudo, muito, muito forte para nós, porque
Não é fácil, como diz aquela música, segurar essa barra, né? Não é fácil, é uma pressão diária, é uma pressão grande. A gente procurar trazer um material de qualidade, produzir. A Jéssica está aí também, produtora de conteúdo. A gente que todos nós aqui. É muito duro, cara, ainda mais nesses momentos de hoje, que a gente vive também a SAF, que é fechada, é muito enclausurada, mas eu vejo as pessoas analisando as coletivas, o jornalismo. O jornalismo, ele sobrevive, cara. As pessoas sérias, elas sobrevivem no jornalismo. Mas é cada dia mais difícil fazê-lo e a cada dia mais difícil ser reconhecido como jornalista. Se tem algo na minha vida que eu tenho muito orgulho, é da minha profissão. Muito, cara. Adoro fazer isso aqui. Isso aqui é... Eu acho que eu morro se eu parar de fazer isso aqui. Então, queria agradecer ao Jubal as palavras e tenho certeza que muitos daqueles que gostariam de falar isso pra gente estão se representando por ele. Um beijo, Jubal. Obrigado a você, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Eu quero aproveitar para pedir para que vocês deixem uma mensagem de Natal nesse dia 25. Começar pelas damas, minha querida Jéssica, que também foi um presente que a gente ganhou aqui e com certeza um presentaço pela visto brilhar tanto nesse ano, com o seu talento, com a sua capacidade, que você tenha um 2023 repleto de venturas, de alegrias, de realizações. Você merece, porque você, além de ser uma grande profissional, tu é uma baita de uma mulher. Baita, maravilhosa, e vai ser com certeza uma grande mãe, já é uma grande esposa, grande filha e uma grande companheira de profissão. Beijo, viu, Jéssica? Feliz Natal. Um beijo, gente. Assim, é um prazer gigantesco, cara. Ter passado por aqui. Eu comecei o ano aqui, né, fazendo com vocês conteúdo, assim, todos os dias, enchendo o saco da Emerson Rocha, mandando mensagem, perguntando se ele tinha alguma ideia de conteúdo, porque, gente, vocês não fazem ideia de como é difícil ter conteúdo para botar aqui todo dia. E outra, conteúdo relevante, porque abrir uma câmera para falar, né, lorota, isso aí muita gente faz, mas fazer o que o canal faz, procurar conteúdo de verdade, notícia, informação, trazer sempre uma novidade diária. Gente, tem dia na nossa vida que não tem novidade. E aí é tirar água de pedra mesmo, e os meninos fazem isso com maestria. Pô, perturbei muito o Jean Faísca, ele me ama, tá? É por conta disso, inclusive. Ele é esse cara, assim, ele tá sério hoje, eu sei o que tá acontecendo com o espírito natalino dele. Mas, assim, Muita rabanada. Comeu demais, exatamente. Mas, enfim, muita mensagem também, muito vídeo pedido pro Jean Faísca, Flávio Dias também. E a minha vida teve uma mudança realmente, né, grande nesse ano. Um desafio gigantesco, assim, que eu falo isso para todo mundo. O fato de eu ter feito o canal, o fato de eu ter esse contato aqui com a câmera, porque antes eu só fazia rádio, e isso ter quebrado isso na minha vida, assim, esse bloqueio de exposição, isso daí, quando eu fui para a TV, para meio de comunicação convencional, isso daí já me deu um passo à frente, sabe? Eu soube lidar muito melhor por conta disso, por ter tido essa oportunidade aqui que o canal Atenção Vascaínos me deu. E, por incrível que pareça, eu fui para o extremo sul da Bahia na minha lua de mel, né? Eu fui para Porto Seguro, mas eu fui para Arraial da Ajuda, eu fui para Trancoso, e no quadrado de Trancoso, um cara com a camisa do Vasco olhou para mim e tinha acontecido um turbilhão de coisas na minha vida, que eu falei, ainda bem que eu vou para o extremo sul da Bahia, que ninguém vai me reconhecer aqui, porque eu tava assim, sabe, com uma sensação péssima, assim, de exposição, e eu falei, eu vou para lá que ninguém vai me reconhecer. E aí o único cara que me reconheceu falou, eu te conheço porque tu é da Atenção Vascaínos. Não porque eu tinha aparecido na TV, em jornal, nada. E aí ele pediu para eu tirar uma foto, uma coisa mais fofa do mundo, assim. Ele pediu para eu tirar a foto, o celular dele estava quebrado. Eu falei, pô, tira. Aí o Lucas, meu marido, estava na ocasião, falou, tira com o meu, me dá teu WhatsApp que eu te mando. E ele falou, eu te conheço por causa da Atenção Vascaínos, porque eu consumo Atenção Vascaínos. E o canal é exatamente isso, sabe? É um alcance gigantesco, toca as pessoas que a gente nem faz noção. E às vezes o Flávio nem sabe, o Emerson nem sabe, mas é um diferencial realmente na vida das pessoas. As pessoas agora têm acesso à informação, à comunicação, é uma coisa de verdade, de respeito, e isso é incrível. Então, na verdade, eu já deixei meus votos de Natal, né? O que eu desejo agora é de Ano Novo, sabe? Já é dia 25, vamos pensar já no próximo ano. E eu quero que isso aqui cresça demais, ainda mais,
exploda de verdade, assim. Eu sonho com várias coisas pro Atenção Vascaínos. Eu já falei com o senhor Flávio Dias, queria ver fazendo transmissão. Gente, faz uma força aí, inclusive aí no chat, puxa a hashtag, fortalece isso, porque é igual o Vasco também, sabe? É um caminho que tem que ser de crescente, tem que ser de subida, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, não só em 2023, mas que vai ser uma longevidade do canal Atenção Vascaínos, que eu amo de verdade, mora no meu coração. E é isso, gente. Obrigada por tudo. Sou extremamente grata, todos vocês sabem. Flávio Dias, ele pode estar em live, ele está em qualquer lugar. Esses dias eu descobri que ele estava em live, né? Eu fui lá, dei um abraço, dei um beijo. Depois que eu vi ele falando alto pra caraca, o Flávio tá ao vivo, eu interrompi o cara. Mas é isso, onde eu ver, eu vou falar, vou ter um carinho especial, vou dar um abraço, vou dar um beijo. E que ano que vem a gente se encontre muito mais nas transmissões do Vasco, dos jogos do Vasco, nas coisas ligadas ao clube, em entrevista coletiva, em apresentação de jogador grande, em sala de coletiva lotada, abarrotada, porque tem que ser assim. Um beijo para todos vocês, feliz 2023, e é isso, vocês moram no meu coração. Obrigado, querida, muito obrigado. Da nossa parte, é muito legal a gente poder ver uma profissional como você, mulher, que é tão difícil, cara, nesse mercado tão machista como o nosso, poder proliferar e progredir. Aliás, legal a gente ver o que a mulher está conseguindo no mercado do jornalismo, na Copa do Mundo, tantas mulheres transmitindo jogos, reportando, comentando. É o caminho. E quem ainda acha que isso é lacrar, o mundo já passou, parceiro. Vai te atropelar. Sérgio, querido, obrigado também pela tua participação. Deixa a tua mensagem, obrigado aí pelo carinho, parabéns aí pelo trabalho do ano. E que Deus possa dar a você também, a família que cresceu, um ano de 2023 repleto de muitas alegrias e muitas realizações. E que o nosso Vasco possa nos dar a cereja do bolo, né? A gente merece ser feliz, cara. A gente merece ir para uma arquibancada, gritar pelo Vasco, ficar feliz, ver os nossos super-heróis novos. Saudade de ver os nossos super-heróis. Eles sumiram, cara. A Liga da Justiça do Vasco acho que fechou. A gente não tem mais super-herói há tanto tempo. Precisa voltar a ter um super-herói. Obrigado, viu, Sérgio? Feliz Natal, amigo. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Eu não poderia deixar, né, dessa mensagem dizer o quanto que 2023 foi um ano especial para mim, né? 2022 foi um ano especial para mim. Foi o ano que nasceu meu filho. E contar rapidinho, né, para o pessoal, que muita gente pergunta como é que começou, né, a minha história aqui no canal Atenção Vascaínas. Eu sempre fui um fanzaço, sempre acompanhei, como todo mundo aqui. E como é que eu posso fazer para eu fazer parte disso? Né? Quero fazer parte, quero colaborar. Eu vou entrar de membro, eu vou conseguir o WhatsApp deles, que aí eu consigo mandar mensagem para eles me conhecerem e ver se eu consigo alguma coisa. Aí eu fiz isso, entrei como membro, falei com o Emerson, perturbei o Emerson no Twitter, falei com o Flávio. E até que um dia o Flávio chegou para mim. Hein, Flávio? Hã? Que mapa, hein? Ensinou o caminho. Não. Aí o Flávio chegou pra mim, conversou comigo, me deu uma oportunidade. Na época, minha esposa estava grávida, né, de 9 meses. Eu falei, Flávio... Ele falou, mas eu preciso pra agora, pro quanto antes. Eu falei, Flávio, meu filho tá pra nascer. Ele, tá bom, vamos ver como é que vai ser. E a minha primeira atuação, né, pelo Atenção Vascaínos, a primeira atividade profissional pelo Atenção Vascaínos foi no dia 3 de março de 2022, no dia que meu filho nasceu. Eu tava no hospital, meu filho nasceu de manhã, e a minha primeira atuação pelo canal foi publicando um news à noite. Então, assim, é uma data que eu não vou esquecer nunca. O meu primeiro dia no canal foi o dia que meu filho nasceu, e foram os 2 presentes que eu tive esse ano. Foi o nascimento do meu filho e uma oportunidade de estar fazendo uma coisa que eu gosto. Nos primeiros dias, cada mensagem que o Flávio me mandava, antes de abrir a mensagem, eu tinha medo do Flávio, será que ele vai falar que não precisa mais, que ele não tá gostando, não vai querer. Mas não, cada dia... O pessoal tem medo de você, Flávio. Aí era sempre o contrário, ele sempre, me dando força, me puxando para participar de mais coisas, para poder ajudar em tudo que eu pude, escrever pelo site, aturar o pessoal lá do Telegram, que dá uma dor de cabeça. Mas, enfim, eu quero agradecer o Flávio, agradecer o Emerson, o Jean, todos vocês, a Jéssica, que, né, me deu muita força também, quando eu sempre perturbei muito todo mundo. Agradecer a todos vocês pela oportunidade, desejar para todos vocês, né, profissionalmente,
tudo de melhor, toda a audiência, todo mundo que está aqui, um excelente novo ano, que vocês tenham tido um Natal, né, com a família de vocês, maravilhoso, e que o ano que vem promete tanto para a gente quanto para o nosso Vasco. A gente merece, o torcedor do Vasco merece ter um ano mais feliz. Obrigado. Valeu, meu querido. Jean Faísca, que está com muita fome, vai deixar o seu recado agora. Jean Faísca vai pegar aquela rebarba do Natal, vai comer agora aquele piruzinho, aquele presuntinho, aí na sobremesa vai meter aquela rabanada. Janzinho, vai ter que roer o osso. A única coisa que eu espero em 2023 é, como diz o Bismarck, fica azarando. Vamos perder esse cara pro Sport TV. Ah, Bismarck, vai chupar um picolé, Bismarck. Vai pro inferno, Bismarck. Porra. Janzinho, Feliz Natal, meu querido. Deixa a sua mensagem, por favor. Tá mudo, hein? Tá mutado aí. Tá mutado, desmuta. Porra, quase 2023 e o cara... meu Deus, é impressionante isso, é impressionante. Pô, e olha que eu não tenho esse costume de mutar, porque aqui, dia 25, é criança correndo pra lá, cachorro correndo pra lá, aquele negócio todo, então... Criança de colo tem que dar uma correndo, criança de colo correndo. Criança de colo correndo. Ô Sérgio, eu até vou vender o meu peixe aqui, você falou que queria contar a história como você entrou no Atenção Vascaínos. Galera, acompanhe o Faísca Tá On no dia 31 de dezembro, no próximo sábado, que eu vou contar a história, como é que eu entrei no Faísca Tá On, tá? Eu vou dar uma letrinha ali, mandar uma mensagem. E, Flávio, eu quero só agradecer, eu não vou citar nome de membro nenhum, da galera do WhatsApp, do Telegram, porque eu vou esquecer alguém e vai ficar chato. Todos esses amigos da vida que eu fiz, e eu também não vou falar muito porque eu choro, eu sou uma manteiga derretida. Por exemplo, eu chego no Rio de Janeiro lá, nesse jogo que nós acabamos de citar aqui, falando do Marlon Gomes, que o Marlon Gomes foi muito bem, aí eu chego na véspera do jogo, vou almoçar em São Januário, pô, tem cara que sai lá de Niterói, outro larga o trabalho, outro sai não sei de onde, só pra vir ali almoçar com o cara, ter esse contato, sabe? Isso aí não tem preço, cara. Aí o outro leva pro hotel, outro pega do hotel, leva pra São Januário, outra compra ingresso pra mim, compra ingresso pro meu filho. Tipo, eu acho que na vida a gente precisa disso, Fábio, a gente precisa de amigos, sabe? E eu fiz questão de, quando eu estava saindo de São Januário, meu filho tem 13 anos, ainda não tem bem certo a noção das coisas da vida. Eu lembro que eu fiz uma roda com toda essa galera e disse, filho, o que você precisa ter na vida é isso aqui, dinheiro, grana, isso aí nada paga isso, porque eu poderia ter tudo isso e não ter assistido o jogo, porque grana não compra tudo isso. O que compra tudo isso é a parceria, as amizades, entendeu? Então essas viagens que eu fiz aí, pelo canal, Brusque aqui, Criciúma, que nem a Jéssica falou, esse reconhecimento que a galera tem no canal Atenção Vascaínos, a gente não tem ideia e noção. Então, Feliz Natal para todos, pro Emerson, pros filhinhos do Emerson, pra esposa do Emerson, Flávia a mesma coisa, pro Sérgio, pra Jéssica aí, que eu lembro, Jéssica, que eu até levei uma chegada aqui em casa, nós estávamos para sair na sua estreia na ESPN, que foi ali no finalzinho da tarde, e eu assistindo ali da minha esposa, eu não me lembro, foi um jogo do rival, Jéssica? Acho que foi um jogo do rival que você fez Fluminense primeiro, Atlético Mineiro, o primeiro. Fluminense Atlético Mineiro, perfeito. Aí eu lembro que meus filhos, mas o que tu quer saber de matéria de Fluminense Atlético Mineiro? Vamos, nós precisamos sair de casa. Eu digo, vocês se acalmem que tem uma irmãzinha aí que está estreando e nós temos que... Eu lembro que você deve ter recebido mais de milhares de fotos nesse dia, mas eu fiz a foto, mandei para você, digo, parabéns e segue, tenho certeza que será muito grande. Só agradecer a todo mundo. E Sérgio, eu vou te contar uma. Até hoje eu tenho medo quando eu vejo que Flávio Dias mandou mensagem. Não é só você não, tá? A hora que eu vou abrir, eu abro aqui, Eu abro de longe, tá? Eu abro de longe e seguro aqui para ver se vai dar tudo certo. Eu vou mandar um coraçãozinho agora. Toda vez que eu for mandar uma mensagem, eu vou mandar um coraçãozinho antes. Quando eu mandar um outro emoji, aí vocês podem... Mas quando eu mandar um coraçãozinho, vocês vão ver que coisa legal. Agora eu já tenho a dica já. Emerson Rocha, Rui Chapéu, Feliz Natal e parabéns aí pelo ano, pelo trabalho, é o Emerson que segura essa barra aí também, de apuração, de correria, de live, de tudo que possa acontecer. O cara que sustenta essas ferinhas aí, 2 molequinhos, 2 figuras. Sempre. Vem pra cá, rapaz. Para aí os dois, essas 2 crianças tranquilas. Estão de pijama até essa hora, Tá errado não, é Natal. É o pai da banho, então o pai não deu banho ainda. Faz tempo Atenção Vascaíno que a gente não tá aqui. Dá Feliz Natal pra todo mundo.
Feliz Natal a todo mundo e eu tchau! Natal, Feliz molecada! Natal! Vai lá, beijo. Tchau. Tô brincando Uma agora com os mensagem brinquedos. natalina, uma mensagem natalina. Natalina. Essa Feliz rede aí é Natal pra boa, todo né? mundo. Essa rede aí é boa, boa, vê tem que lá, ser. hein? O moleque vai Tem brincar que de ser. Homem-Aranha aí, não dá certo não, hein, pô. Feliz Tem que ser Natal, boa, tem que Emerson ser Rocha. boa. Feliz Natal, Flávia, Dian, Jéssica, Sérgio, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Cara, mandar um abraço para todo mundo da Carretel. Feliz Natal para o Pedro com voz de Igor, que está aqui operando É a gente verdade. hoje. Nossa Larissa. perigo. É verdade, é verdade. Para todo mundo, cara, Feliz Natal para todo mundo. Acho que essa data é uma data importante para a gente passar em família, para repensar algumas coisas. E como disse a Jéssica, né, já projetado 2023, o canal batendo 200 mil inscritos. A gente agradece demais a galera toda que esteve com a gente aqui durante todo esse ano. Um final de ano que deu um pulso legal pro canal por conta dessa questão das informações, né, cara? Eu fico assim pensando, porque eu vejo muita gente mandando mensagem para mim assim, ó, saiu no lugar tal, saiu no lugar tal, saiu no outro lugar. Mas eu quero saber a notícia de vocês. A linda aí, ó. A linda aí, ó. Bota na tela aí, porque, pô, Fofinha. Essa dobra, Jean Faísca. Essa dobra em quatro, assim, Jean Faísca. Frouxo, Coisa dá oi pra linda. tela. Dá oi. Fofa. Ai, meu Deus. Lindona. Tá linda. Figura, cara. Que figura. E é claro que puxou Fala a aí, mãe, Emerson. né? E é Tu claro que acha, puxou a Emerson? mãe, né? Pior que não, cara. Pior que a tua cara. Minha linda. Minha linda. Boa, boa, boa. Não, só Feliz Natal, só quero agradecer e projetar 2023 que seja melhor ainda como foi 2022. Se Deus quiser, vai ser melhor ainda. É isso, gente. Quero deixar um grande abraço a todos aqueles que fazem parte do trabalho, todos vocês aqui da live, aqueles que participaram conosco no ano todo. Um abraço à galera da Carretel, comandada pelo Rafael, pela rapaziada toda, pelo Charlinho, pelo Igor, pela Camila. É Camila? Ah, pela Cami. Eu nunca acerto o nome dela, cara. Não sei se é Camille, Camila. Camila, mas vai ser Cami, pela Cami. A rapaziada toda, o Rodrigo, a Larissa, o Pedro agora. Enfim, a rapaziada que passou com a gente também durante o ano, muito obrigado. Agradecer a todos do grupo de WhatsApp, todos do grupo de Telegram, todos os membros do canal, a todos os inscritos do canal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens, a todos aqueles que também criticam, que às vezes são muito haters. Feliz Natal para vocês também, cara. E vocês só pensem o seguinte: é para o bem do Vasco, para a gente ter um Vasco melhor, para todos nós deixarmos de sermos haters. A gente tem que ser lovers e não haters. A gente precisa ser muito mais ligado ao amor do que ao ódio. O mundo já tem tanto ódio, já tem tanto problema, já tem tanta dor de cabeça. Não se esqueçam, cara, a vida, eu falei isso durante a semana, a vida é um sopro, cara. Um dia você tá aqui, outro dia você não tá. A gente perde tanta gente assim, tantas coisas que acontecem. Para que a gente vai brigar mais? A gente tem que cobrar, eu tenho o meu jeito, você vê as pessoas ficam com receio, até os caras que estão comigo têm medo de mim. Mas é aquilo, cara, porque, como diria meu amigo Ricardo Rocha, para mim é trabalho, conhaque é conhaque. No trabalho eu sou trator mesmo, não tem jeito, eu sou assim. Mas no dia a dia, vamos desfrutar, vamos brincar, como eu disse na abertura da live. Eu sei que o Natal para muita gente é uma data triste, porque você perde pessoas e que não convive mais, mas lembre delas. Deixa a mesa aberta de onde elas sentaram. Eu vi um vídeo recentemente do casamento até de um vascaíno que o sogro dele faleceu poucos dias antes, era Vasco doente, e ele fez uma homenagem tão bonita, deixou a cadeira vazia e botou uma camisa do Vasco com o nome dele, inclusive o nome do meu sogro, Mauro, que faleceu também tem um ano, e colocou ali, e aquilo foi bem lembrado, foi uma emoção bacana. A vida é assim, gente, nós estamos aqui de passagem, e a nossa passagem precisa ser legal, precisa ser boa. Espero que o 2023, a gente ainda vai ter o especial também de final do ano, mas que o 2023 possa nos dar grandes presentes para essa torcida tão apaixonada, mas que sofre tanto, cara, que, nossa senhora, é uma torcida que tem o sofrimento pré-datado, como diz o Jean Faísca, mas que a gente entende, cara, porque é um torcedor que apanhou demais, mas que vai ter alegrias, vai ter muitas alegrias para a gente ter um ano de 2023. Um grande Natal, um bom domingo para todos vocês, muito obrigado pela atenção. E a qualquer momento, ou edição extraordinária, nós teremos notícias, porque o Vasco tá on fire. Papai Noel do Vasco, o saco do Vasco tá cheio. Papai Noel do Vasco. Ai, que vem o escudeiro aí, ó.
Não, Mané escudeiro não. Vai escudar o outro, rapaz. Chega pra lá. Rapaziada, um grande abraço, fiquem bem. Emerson Rocha, vai cair de boca no peru agora, né, Emerson Rocha? Vai naquele piruzinho, na rabanada, na rabanada. Sérgio Quinte vai meter aquele bacalhau pra dentro. É isso aí, rapaziada. Jéssica Dias agora vai pra cozinha. Ela disse que é cozinheira. Convida um dia pra gente ir aí na sua casa. Você não convida porque tem medo de fazer uma comida ruim? Vai fazer pizza. Vai pedir. Vai fazer, claro. Eu levo miojo. Miojo também tá garantido. Eu levo arroz de saquinho, não tem problema nenhum. Rapaziada, um grande miojo abraço. Que não coloca R$1 nessa live aqui. Fiquem com Macarrão instantâneo. Pronto. Bom domingo! Feliz Natal! Qualquer momento a gente volta. Tem notícia sempre do Vasco. Tchau, turma. Valeu.